para que membros que ocasionalmente perdam, ou alguém aqui que de repente perdeu uma parte, que às vezes cai o sistema, volta, né? E a gente pode deixar um registro que as pessoas possam visitar posteriormente. Então, queria muito agradecer você, agora que está gravando, o professor Bernardino, é um dos membros, eu acho que você é o presidente da comissão do Covid da UFSCar, tem feito um trabalho excepcional, assim, e assessorando não só em São Carlos, em São Paulo, mas também no Brasil. Bernardino, eu vou na semana do aniversário dele, vou aproveitar que foi ontem, segunda, né? Deixar de novo aqui essa semana o presente de aniversário que a gente deu para ele foi mais trabalho. Então, agradecemos, Bernardino, a sua presença aqui trabalhando com a gente, né? E, professor Jesus. Bernardino, Oi, fala. Não, só para... Porque, assim, oi, Bernardino, obrigada por ter vindo. Assim, acho que a gente agora, que temos aí 6 minutos, a gente pode começar já a transmissão no Face. Isso. E aí, Jesus, vou pedir para você só fazer essa apresentação que você fez agora, você fazer de novo para as pessoas que vão estar acompanhando no Face. E a gente fica aqui legal, tá acho bom. que a gente se dedicar esse chat aqui para as questões de preferência. E eu fico nesse aqui, Renata fica lá, gente. Então, estamos gravando aqui e vamos começar a transmissão lá no Face, tudo bem? Então, tudo bem. Então, Fernando, aqui tem uma equipe de suporte, tá? Fernando, começa lá no Face. Isso, vai lá, meu assessor. Para Jesus começar a apresentação, tá bom? Desculpa, Bernardino, a gente não nasceu para telecomunicação, né? Aqui a gente está se adaptando a esse sistema, né? Ai, meu Deus. Fernandinho, meu querido, já estou no ar. Jesus falando para o mundo e o Bernardino também. Oi. Será que começamos? Deixa o Fernando dizer se a gente está no ar, né? Que é muito importante a gente estar no ar. Exato. No ar, é lógico que sim. Ok, estamos no já ar. estamos no ar. Ai, gente, boa tarde a todas e todos. Estamos aqui no Centro de Educação e Ciências Humanas com a visita muito querida e esperada do professor Bernardino Gerardo Alves, que é do DM, que é o presidente da Comissão Covid da Universidade Federal de São Carlos. Ele está aqui num papo especial com o Conselho do Centro de Educação e Ciências Humanas, para qualificar, de alguma forma, trazer informações sobre onde estamos agora, nesse momento de isolamento, do Covid, tirar dúvidas, falar um pouco desse cenário durante a pandemia e um cenário que caminhe para pós-pandemia, para o processo, como é que nós vamos tomar decisões, que critérios nós vamos olhar, cuidados, como é que institucionalmente, todos que somos no conselho, somos participantes, construindo esse processo junto com a comissão, junto com a gestão. Então, professor Bernardino é muito bem-vindo. Todos nós temos muitas dúvidas, e eu tenho certeza que todo mundo vai ter muitas questões aqui. Essa transmissão também está sendo feita pelo Facebook, agradecemos todos que estão aí assistindo. Está sendo gravada a reunião do conselho, e nós vamos depois disponibilizar para você, que não vai poder estar agora com a gente. E estamos, então, começando. Bernardino, sinta-se à vontade para falar, dar uma introdução aí, depois a gente abre para o grupo fazer questões, se informar, e desde já, feliz aniversário nessa sua semana, tá bom, Bernardino? Bom, muito obrigado, o carinho de vocês. Opa! A oportunidade de estar aqui junto, né? É um privilégio para mim estar com vocês, porque eu acho que esse trabalho é um trabalho coletivo, né? Nós todos estamos tentando trabalhar pelo bem-estar de todos, né? E então eu fico muito satisfeito de ver isso, porque é um trabalho de equipe mesmo, né? Cada um dando aquilo que tem para poder resolver o problema de todos, né? Então eu fico muito satisfeito da oportunidade de estar aqui com vocês, né? Para mim é um privilégio muito grande, né? E mais amigos que eu vou fazer, né? Mais gente que eu vou conhecer, isso é o que é de mais importante na vida. Então é uma oportunidade, assim, muito boa mesmo, né? Bom, eu tinha pensado em duas estratégias. Uma, eu não falar nada e começar ouvindo as perguntas e trabalhando em cima das perguntas.
A outra estratégia, eu posso apresentar o cenário, como é que o cenário epidemiológico está hoje, né, no país, no estado e no município, e como é que a UFSCar tem participado disso. E aí a gente também pode discutir em cima dessa minha apresentação. Mas eu queria ouvir de vocês, qual que vocês acham que é mais dinâmico, mais interessante para a gente, se eu começar apresentando ou se vocês começarem perguntando. E aí, ao longo das perguntas, eu vou colocando o conteúdo da apresentação e tal, o que for mais dinâmico, o que vocês preferem? A Bernardina, eu não sei, eu acho que a gente queria ouvir um pouquinho de você, porque as informações são tão distorcidas, a gente tem tantos dados vindo de tantas direções, eu acho que a gente ter você falando rapidinho, geralmente, da tua visão, dá uma ideia mais fidedigna, né? Eu acho que as informações estão muito distorcidas na imprensa em geral, nem todo mundo está olhando as melhores fontes, né? Embora o InformaSUS, o UFSCar, seja uma fonte importante para a gente, eu acho que se você pudesse dar muito rápido aí um panorama geral e a gente entrar para as perguntas, seria interessante, se for possível. Tá bom, nós precisamos ter em mente, então, a primeira coisa é o seguinte, essa pandemia da Covid talvez seja um dos problemas mais graves já enfrentados pela humanidade em toda a história do mundo, né? As pessoas ainda não tiveram a oportunidade de perceber muito isso, mas talvez seja um agravo até mais grave do que foi a pandemia de H1N1 da gripe espanhola de 1918. Então, nós estamos vivendo um momento assim, da história da humanidade extremamente sensível, que vai exigir de nós realmente uma habilidade muito grande, uma tolerância muito grande, uma resiliência muito grande para poder lidar com isso, né? Um evento desse porte, dessa gravidade, é impossível que ele ocorra sem algum tipo de perda, né? Nos angustia muito qualquer coisa que vem de fora e nos submete a alguma perda, né? E isso tem feito as pessoas sofrerem muito, né? Porque o desejo é que não haja perda nenhuma, mas isso é impossível de acontecer numa situação dessa, né? Imaginemos que isso fosse uma catástrofe natural, um terremoto de grandes proporções, um meteoro que colidiu contra o planeta, é mais ou menos uma coisa assim, e não tem como não ter perda. Então, a primeira coisa que nós temos que ter tranquilidade é o seguinte, nós vamos ter perdas e vamos ter que lidar com essas perdas. Eu digo perdas, tanto perdas materiais quanto perdas não materiais, né? Mas nós podemos minimizar essas perdas, né? Então, talvez a nossa estratégia agora tem que ser no sentido de tentar minimizar as perdas, mas não ter a arrogância de querer impedir as perdas, porque isso não tem jeito, né? Bom, se eu considerar que a Covid é uma doença que não tem tratamento, ela só tem prevenção por enquanto, né? Não tem medicamento que cura, não tem vacina que evita, mas tem várias outras estratégias de prevenção. Não é muito sábio eu investir muito em recurso terapêutico, porque isso não existe, e deixar de investir em recurso preventivo, que é o que existe, né? Por que eu digo isso, né? Eu digo isso porque hoje, qual que é a política do Estado em relação a isso? O governo federal, a política é muito clara, né? A política é genocida, né? Então é para deixar a epidemia correr solta. No âmbito dos governos municipais e estaduais, o que eu tenho observado é o seguinte, se tiver leito de CTI, a gente pode afrouxar as medidas preventivas, né? Só que eles esqueceram de colocar na conta que dentro do CTI a mortalidade em ventilação mecânica é de 70%. E os 30% que sobrevivem na ventilação mecânica são 6 meses de reabilitação, né? E ainda pode ficar sequela. Então, o que nós temos que fazer é o seguinte, as pessoas não podem ir para a UTI. As pessoas precisam evitar o adoecimento, porque depois que vai para a UTI, é muito pouco que nós podemos fazer. Agora, o que nós podemos, então, fazer do ponto de vista preventivo? Se é uma doença que transmite de uma pessoa para outra, diretamente de uma pessoa para outra, ou indiretamente, mas a partir de uma pessoa para outra, isso significa que nós temos, então, que ficarmos afastados fisicamente uns dos outros, né? É uma coisa muito óbvia, né? Se o meio de transmissão é eu chegar perto da pessoa, então eu não posso chegar perto para não transmitir, né? Então, aí cai para nós a questão do isolamento social, né? Porque esse distanciamento físico entre as pessoas, o isolamento social, a não aglomeração de pessoas, tudo isso são as estratégias que nós temos, o uso de máscara, né?
são as estratégias que nós temos para evitar a Covid. Então, é nisso que nós temos que investir. Porque se nós não investirmos nisso, qualquer outro investimento vai ser de baixa eficiência para reduzir morbidade e para reduzir mortalidade. Nenhum país do mundo controlou a epidemia com CTI, né? Então, é importante ter CTI, é importante ter ventilação mecânica, porque muitas pessoas vão precisar. Mas se eu canalizar o investimento só nesse foco e negligenciar a prevenção, não vai ter CTI que aguente. Pode colocar um CTI por habitante que não vai ter jeito, né? Então, nós precisamos ter em mente isso, a primeira coisa é ter em mente. E aí, o distanciamento social, o isolamento social, ele é um problema, né? Porque ele traz dificuldade emocional para a gente, ele traz dificuldade econômica, ele traz uma série de outros problemas. Agora, veja bem, se eu deixar a epidemia correr solta, ela vai adquirir uma proporção muito alta de morbidade, de mortalidade, que o prejuízo econômico e o prejuízo em vidas humanas vai ser muito maior do que se eu fizer isolamento social. Então, se eu fizer o isolamento social, ele tem um custo pessoal, um custo econômico, mas esse isolamento social, na verdade, ele acaba sendo um investimento para evitar a mortalidade das pessoas, para evitar o sofrimento das pessoas, inclusive para evitar uma perda econômica até maior do que deixar a epidemia solta. Quanto mais pessoas adoecerem, quanto mais pessoas morrerem, mais cara vai ficar a epidemia para a sociedade, né? E as pessoas têm tido uma dificuldade de entender isso e estão achando que o isolamento social é custo e não investimento, né? Mas é um custo, é um investimento que está sendo feito para minimizar outras perdas muito maiores, né? Mas nós temos ainda uma cultura, né, no Brasil, uma cultura, principalmente cultura de elite econômica, né, em que eles acham o seguinte: sem dinheiro nada tem solução, né? E o dinheiro resolve todos os problemas. Quer dizer, um equívoco muito grande, porque não é bem assim que a vida funciona, e aí põe em risco a vida das pessoas em função de interesses econômicos imediatistas e interesses econômicos que são excludentes, né? Porque não é todo mundo que vai se beneficiar do privilégio econômico sobre a vida humana, pelo contrário, talvez seja uma minoria, né, que vai se beneficiar disso. Mas nós estamos numa situação hoje que é a mesma coisa de você ser assaltado na rua e alguém colocar um revólver na sua cabeça e falar assim, a vida ou o dinheiro? E você decidir, não vou dar o dinheiro, não, vou ficar com ele no bolso aqui, pode me matar. Quer dizer, não dá para conduzir dessa forma, né? E a condução que a gente tem visto, né, da Covid, pelos órgãos governamentais, de uma maneira geral, ela é bem desse jeito, né? Não tem problema as pessoas irem para o CTI, quer dizer, não tem problema as pessoas morrerem, desde que seja no CTI. O ruim é se elas morrerem em casa ou na rua, porque isso pode trazer alguns incômodos, né? E aí, por isso que eu tenho feito uma briga muito grande nessa questão, de que o isolamento social, eu sei do tamanho do custo dele, do peso que ele representa, mas nós não temos outra alternativa nesse momento. E nós temos que ter a maturidade de partir para esse enfrentamento para uma situação melhor, né? Então, o que está acontecendo hoje, né? Se eu pegar a curva epidêmica de qualquer epidemia, né, ela começa uma curva na linha de base, o número de casos diários vai aumentando, até que num determinado momento esse número de casos atinge um ápice nessa curva, e aí ela começa a cair gradativamente até que a epidemia desapareça e vá embora. Isso é natural de qualquer epidemia, né? Então, veja bem, eu preciso acompanhar diariamente essa curva para eu planejar as estratégias de combate à epidemia, né? Para planejar essas estratégias e para conseguir desenhar a curva, eu preciso ter informação epidemiológica. Então, eu preciso saber quantos casos tem, quantos casos estão ocorrendo, quantos estão morrendo, por onde a doença está trafegando, para que eu consiga fazer esse planejamento estratégico. E hoje nós temos duas dificuldades. Uma dificuldade é que existe interesse político na sonegação do dado para que isso não traga desgaste político, né? Mas a sonegação do dado, ela gera morte de pessoas, porque me impede de combater a epidemia, né? E temos uma outra dificuldade, ainda que o dado não seja sonegado, o SUS, de uma maneira geral, vem sendo sucateado há muito tempo, e hoje nós temos um sistema de saúde bastante despreparado para o enfrentamento dessa situação, em especial o setor de vigilância epidemiológica, os setores de vigilância em saúde, que são os responsáveis pela detecção dos casos e pelo registro dos casos, para que a gente possa ter, então, dados confiáveis para fazer análises estatísticas. Então,
Hoje nós temos feito bastante análise de dados, mas sempre com aquela preocupação de que o dado não tem uma confiabilidade, uma contemporaneidade que me permita fazer projeções ou cálculos epidemiológicos de precisão. Então, nós vamos meio que tateando no escuro, com uma lanterna fraca, na tentativa de conduzir essa questão da epidemia. Então, esse é mais ou menos o cenário que nós estamos vivendo. Então, veja bem, se eu imaginar essa curva epidêmica, né, enquanto ela estiver nessa fase ascendente da curva, eu preciso radicalizar as medidas preventivas para poder segurar essa curva, frear essa curva, para que ela fique o mais achatada possível, porque quanto mais achatada ela ficar, mais barata vai ficar a epidemia, menos gente vai adoecer e menos gente vai morrer. Se eu não radicalizar as medidas preventivas na fase de ascensão, a curva vai ficar muito alta, com perdas muito graves de todos os lados. Então, nesse momento da curva ascendente, eu tenho que radicalizar as medidas de prevenção e não posso abrir mão disso. Mas na hora que a curva chegar no ápice e começar a descer, eu começo a observar a descida da curva, e à medida que essa curva sustenta a descida, ela continua descendo sem subir novamente, aí eu posso começar a pensar em flexibilizar as medidas de prevenção. Para aí eu liberar a prevenção de acordo com a descida da curva. Se eu fizer qualquer liberação das medidas preventivas, flexibilização, no momento de ascensão da curva, a situação epidemiológica piora e a gente perde cada vez mais o controle. Mesmo que eu queira voltar atrás com medidas flexibilizadas, a curva já subiu muito até eu conseguir tomar essa medida. Então, a perda é muito grande, mediante qualquer tipo de flexibilização que acontecer. Então, hoje no Brasil, a curva está em ascensão. Em São Carlos também ela está em ascensão, no estado de São Paulo também está em ascensão, de modo que nós ainda, técnica e cientificamente, não estamos autorizados a fazer qualquer tipo de flexibilização das medidas preventivas. Qualquer tentativa nesse sentido vai piorar muito a situação econômica e a situação de morte e mortalidade relacionada à epidemia. E o que nós temos hoje para evitar essa situação, quer dizer, para poder frear essa curva, o isolamento social, principalmente, e as medidas de prevenção individual, né? Higiene das mãos, uso de máscara, coisas desse tipo, né? Isolamento de doentes, coisas desse tipo. É o que nós temos hoje de ferramenta, que se nós tivéssemos uma vacina, era uma beleza. Mas a vacina, dificilmente, nós vamos estar com a população vacinada em menos de 2 anos. Dificilmente isso vai acontecer. Então, veja bem, nós temos uma situação que nos colocou como possibilidade a morte, né? E nós vimos trafegando por uma determinada trajetória social, política, econômica, de relações, que nos colocou de encontro a essa situação, né? Essa situação, ela não vai sair daí tão cedo, ela vai continuar por 2 anos ou talvez até mais, né? Então, como é que nós vamos fazer agora para a gente sobreviver a isso, né? Porque a Covid está aí e ela está nos matando, mas ela não vai embora tão cedo. Então, nós temos que ter alguma medida de conviver com a Covid sem morrer, né? Então, a primeira medida são essas medidas de isolamento social e as outras medidas preventivas, até que a curva chegue no ápice. Na hora que a curva começar a descer, a gente começa a flexibilizar as medidas preventivas, mas com muito cuidado. Então, eu vou tentar trazer para uma questão prática. Vou pegar a universidade, né? Nós temos várias pessoas dentro da universidade, somos mais ou menos 26 mil pessoas na comunidade universitária, e temos, cada um de nós, características biológicas, genéticas e outras diferentes, que nos coloca em condições de risco diferente frente à Covid, né? Então, alguns de nós têm mais de 60 anos, outros têm hipertensão, outros têm diabetes, outros não têm nada disso. Então, dentro da nossa comunidade, nós temos pessoas com graus diferentes de risco frente à Covid. Nós temos também ambientes de trabalho que oferecem graus de risco diferentes. Então, eu não posso imaginar, por exemplo, uma sala com 60 alunos, né, numa condição dessa em que eu não posso aglomerar pessoas. Então, na hora que eu for voltar às atividades, e o comitê já fez 2 planejamentos, ele fez um planejamento de retorno das atividades para quando isso for possível, e já fizemos um planejamento para que cada unidade que precisar manter uma atividade essencial funcionando, que ela tenha estratégias para fazer isso que combatam a Covid,
né? Porque se a atividade é essencial, mesmo assim ela não pode transmitir Covid, né? Então, se ela precisa funcionar, nós temos que ter estratégias para que ela funcione sem transmitir Covid. Então, o comitê já publicou esses 2 documentos. Esses documentos já foram apresentados à reitoria. A reitoria ficou de publicar isso, né? E isso foi apresentado também agora na reunião da comissão de retorno da reitoria para discussão. Mas tem várias coisas desses documentos que eu posso discutir com vocês aqui, caso tenham alguma dúvida em relação a essa questão da aplicação prática dessas medidas de isolamento, tanto agora, quanto no trato das atividades essenciais, quanto depois na flexibilização disso. Então, vamos supor o seguinte, que a curva começou a cair, e ela está caindo de maneira sustentada, então nós vamos poder começar a flexibilizar. Nesse momento, quais serão as primeiras pessoas a voltar em atividade? De preferência as que tiveram Covid na epidemia, que provavelmente elas vão estar imunizadas. Aquelas pessoas que não têm fator de risco para adoecer, caso adoeçam. Aquelas pessoas que não moram com pessoas que têm fator de risco, caso o trabalhador adquira o Covid e leve para casa, né? Essas seriam as primeiras pessoas. Então, veja que na primeira fase da flexibilização, muita gente não vai poder voltar, né? E também a atividade. Se o indivíduo trabalha numa atividade sozinho, num laboratório aberto, ventilado, ele já pode voltar logo no começo. Mas se ele trabalha numa sala fechada, com 5, 6 pessoas, ar-condicionado, não vai dar. Vai ter que refazer esse ambiente de trabalho, senão ele não vai poder voltar. E aí a gente continua observando. Se a curva continuar descendo, a gente faz uma segunda etapa de flexibilização, também considerando as pessoas e as condições de trabalho. E assim vamos progressivamente até a gente liberar todo mundo. Isso significa que dificilmente nós liberaríamos 100% das pessoas em menos de 6 meses, ou até um pouco mais do que isso, né? Caso comecemos a liberação, a flexibilização, e a curva volte a subir, nós temos que interromper a última fase e não continuar as próximas até que a curva volte outra vez. Então, é um processo trabalhoso, difícil, oferece alguns riscos, inclusive, esse processo de retorno, né? E é o que nós temos hoje até ter a vacina. Quando a vacina chegar e a gente conseguir vacinar todo mundo, aí a gente pode liberar isso sem maiores preocupações. Então, o que eu tenho dito muito? Eu tenho dito o seguinte, quando é que vai ser retomada? Nunca. A retomada não vai acontecer nunca, porque nós não vamos fazer nunca mais as coisas como nós fazíamos antes. Então, o nosso modo de trabalho, a nossa arquitetura do nosso ambiente de trabalho, o nosso modo de relação interpessoal vai ter que mudar completamente a partir de agora, para que a gente possa, depois, quando a epidemia permitir o retorno, a gente já entrar numa nova vida diferente dessa que nós vimos. Então, sala com 50 alunos, 60 alunos, esqueçam disso. Isso não vai poder acontecer nos próximos 5 anos, pelo menos, né? Não ter sabonete em todas as entradas de sala de aula, não ter que usar máscara o tempo todo, não ter que ficar longe uns dos outros dentro do ambiente de trabalho, não poder ir no banheiro mais de uma pessoa ao mesmo tempo, não poder ir na copa do ambiente de trabalho tomar café mais do que uma pessoa ao mesmo tempo, isso nós vamos ter que fazer por muito tempo ainda. Então, o nosso comportamento, o nosso modo de trabalho, né, a arquitetura das salas onde nós trabalhamos, tudo isso vai ter que mudar. Por isso que eu estou dizendo que nós não vamos fazer retomada de nada, porque aquilo que ficou para trás ficou, né? Agora nós vamos reconstruir tudo outra vez, a partir do zero, inclusive muitas das nossas questões culturais nós vamos ter que reajustar, porque se insistirmos em manter aquilo que a gente vinha fazendo antes, a Covid vai continuar matando, né? E nós precisamos conviver com ela sem que ela mate, né? E aí eu coloco isso, inclusive, na questão social e política. Esse modelo de desigualdade social, esse modelo de desinteressar pelo outro, né, de achar que se o meu umbigo não está doendo, não tem umbigo que dói no mundo, né? Então, tudo isso vai ter que mudar, né? Porque a Covid, como qualquer doença, ela é companheira nata da pobreza e da injustiça. Para onde a injustiça e a pobreza caminham, ela caminha matando também, né? E isso vai exigir de nós, inclusive, mais responsabilidade ainda nas nossas relações interpessoais, não só na questão do distanciamento físico, mas nós precisamos nos tornar intolerantes a essa desigualdade social, nós temos que ser mais intolerantes a esse modelo,
político de privilégios, né? Porque nós agora não temos outra alternativa a não ser fazer uma mudança em tudo isso, para que seja viável a civilização e a vida a partir da Covid, né? Bom, eu acho que falei demais, tentei resumir aqui. Se vocês quiserem mais algum dado técnico, eu tenho alguns, eu fiz uns trabalhos recentes agora para a prefeitura, que a prefeitura me pediu, de cálculos estatísticos e outras coisas, com alguns gráficos interessantes. Se vocês interessarem, eu posso apresentar, mas em resumo, né, é isso que eu queria começar trazendo para a gente iniciar uma conversa, né? Fico à disposição aí para o que eu puder colaborar. Bernardino, eu estou super curiosa com alguns gráficos e eu vou fazer questão em relação a isso, que você tem falado umas coisas que eu quero entender, mas tem perguntas aqui, né, Ana? Tem uma pergunta aqui da Carol que eu queria começar com ela. Posso ler aqui? Fala aí, Ana, você que monitora aí as questões. Não, manda ver. Assim, eu vou talvez fazer umas duas, e aí o professor Bernardino tenta juntar. Uma pergunta veio da internet, alguém está perguntando se tem projeções específicas para cidades onde nós temos nossos campi. E em seguida, que eu acho que talvez tenha a ver, a pergunta aqui da Carol, como você avalia a decisão do Estado de São Paulo sobre um retorno presencial das aulas nas redes com as crianças em 8 de setembro, nos lugares que estão em amarelo? Bom, em relação ao planejamento específico por cidades, como eu estou aqui em São Carlos e estou ajudando a prefeitura aqui, eu tenho muito dados sobre São Carlos. Eu tentei buscar dados de outros municípios, o de Araras eu tive muita dificuldade, eu consegui pegar alguns dados de Sorocaba, cheguei a trabalhar com eles há um mês atrás, de Lagoa do Sino também, né? Eu também não estou tendo ainda acesso a dados de Lagoa do Sino, mas o que nós temos é o seguinte: a situação dessas regiões todas, Araras aqui, o Lagoa do Sino, elas não são muito diferentes em relação ao que está acontecendo em São Carlos especificamente. A situação de São Carlos ela até está um pouco mais confortável do que outros lugares, provavelmente por questão de densidade demográfica e outras coisas. De Lagoa do Sino é a mais tranquila, porque é uma cidade pequena, aquela região ali, mas o trabalho que eu estou tentando fazer dentro da UFSCar e do comitê, ele é um trabalho especificamente voltado, pensando nos 4 campi, né? Então, todas as medidas que nós temos feito, as análises estatísticas que nós temos feito, nós temos tentado levar em consideração os 4 campos da universidade ao mesmo tempo, né? Nós não estamos propondo nenhuma medida específica para um campus que não vai ser considerada no outro. As especificidades de cada campus vão ser consideradas, inclusive com a participação dos próprios representantes de cada campus nas comissões de retorno, que é o que já existe na comissão de retorno hoje da universidade. Mas as medidas do comitê, elas vão ser medidas bastante gerais e genéricas, considerando as peculiaridades dos 4 campi da universidade. Aqui em São Carlos, por exemplo, a universidade deu uma contribuição assim, muito forte para o município, porque a universidade foi a primeira a parar as suas atividades. Uma semana antes do município parar, a universidade já tinha parado, e isso colaborou muito para a tranquilidade que hoje São Carlos se vê diante da epidemia, em parte porque a UFSCar tem gente do mundo inteiro, né? E poderia ter trazido Covid do mundo inteiro se nós não tivéssemos suspendido as atividades. Então, mas os 4 campos estão na consideração do comitê o tempo todo e da comissão de retorno, né? Ainda que eu não tenha particularmente dados específicos da doença em outros municípios, mas considerando o do Estado como um geral, e que a situação do interior não é muito diferente de uma para outra, é possível trabalhar com isso com uma boa margem, sem maiores preocupações. Com relação ao retorno presencial das aulas, olha, eu acho que é muito precipitado essa medida do governo do Estado, porque aluno em sala de aula é o que há de mais perigoso para a transmissão da Covid e disseminação da Covid na comunidade. A UFSCar já entendeu isso e o próprio Conselho de Graduação aprovou recentemente que não haverá aula presencial na UFSCar em 2020, né? Hoje nós tivemos uma reunião também com o UAC, né, a Unidade de Atendimento da Criança da UFSCar, e o posicionamento foi bem nesse sentido também. De modo que eu suponho, aliás, tecnicamente, é indicado que atividades escolares que aglomeram pessoas, quaisquer que sejam,
sejam as últimas a retornarem durante o período de flexibilização, não é? Então, podemos até dar sorte de até setembro a curva começar a cair, mas eu acho que aula presencial vai ter que ser lá no final da flexibilização e não no começo. Porque se ela for liberada no começo, nós vamos fazer a segunda onda da epidemia. E a segunda onda pode ser mais imprevisível do que a primeira, né? Então, eu acho que o retorno presencial de aula vai ter que ser a última coisa a ser pensada por uma questão de segurança, inclusive, né? Eu já acho que esse São Paulo consciente, Minas Gerais fez isso também, né? Minas consciente, eu já acho que está errado isso, porque eles estão considerando aquilo que eu falei. Se tiver CTI, podemos afrouxar a prevenção. E aí as pessoas podem ir para o CTI e morrer lá, né? Eu não concordo com essa medida, eu acho que essa medida não é uma medida tão consciente assim como eles falam, né? E se a liberação dos alunos nas escolas a partir de setembro está nesse plano, eu acho uma medida temerária, a não ser que o cenário epidemiológico mude até lá e nos permita realmente flexibilizar. Mas eu estou falando assim, baseado no que nós temos hoje na mão, eu acho que nós não deveríamos sequer tocar no assunto de flexibilização. Deveríamos, sim, começar a pensar, olha, quando isso for voltar, como é que nós vamos fazer? Qual vai ser a nossa vida? Mas até lá, não se conversa sobre retorno, sobre flexibilização, porque qualquer tentativa disso nesse momento é temerário, porque, como eu disse, a curva epidêmica está em ascensão ainda, e aí é muito perigoso, então, fazer qualquer movimento desse tipo. Ok, professor, obrigada. Tem duas outras questões aqui que eu acho que eu vou inverter, porque ficaria, assim, para manter nesse debate mais relação a universidade e cidade. O Fabiano está perguntando que a flexibilização em São Carlos aumentou o número de casos. Por exemplo, segunda para terça teve um aumento de 43 casos. Como reavaliar? Qual a posição e a integração da universidade com a cidade? E o Marlon perguntou pelo Facebook, uma pergunta mais específica em relação ao FSCar, quais as possibilidades de funcionamento do RU para as alunas e alunos que necessitam desse serviço? Em relação à questão da cidade, a pessoa que comentou aí que aumentou o número de casos, é verdade. Depois que houve a redução do isolamento social em São Carlos para menos de 50%, nós aumentamos em 260% o número de casos e em 190% o número de mortos, sem ter faltado CTI. Não foi a falta de CTI que matou. O que matou foi a flexibilização do isolamento social, né? Então, qual que é a integração que está havendo entre a cidade e a universidade? Eu, como representante da UFSCar, tenho trabalhado muito junto com o município, oferecendo dados epidemiológicos, análises de dados, sugestões de ação e intervenção, só que nós não temos nenhum poder de governabilidade sobre a gestão disso. Nós apresentamos as sugestões, os gráficos, as análises, e a prefeitura que decide, por lá, né, no comitê dela, o que ela faz, né? E tem surgido polêmicas. Eu tenho sido chamado no Conselho Municipal de Saúde para apresentar dados. Há pouco tempo teve demanda judicial aqui e eu tive que apresentar dados. Então, assim, São Carlos, de uma maneira geral, começou muito bem o controle da epidemia e deu uma vacilada nessa flexibilização do isolamento social a partir de 28 de maio, mas parece que a própria sociedade aqui está preocupada com a consequência disso, né? Porque isso realmente trouxe dano, né? E era previsível, o dano foi avisado que ele ia acontecer, mas mesmo assim houve pressão, né, política para que houvesse a flexibilização a interesses econômicos, e é compreensível esses interesses, porque nesse momento agora, ao invés do governo dar 20% do PIB para os banqueiros, igual foi feito logo na primeira semana de epidemia, quando o governo federal percebeu que ela ia trazer problema econômico, o governo federal destinou 20% do PIB para os banqueiros, para garantir que eles não iam perder o lucro, e não subsidia o isolamento social dos pequenos negociantes, do trabalhador, né? Então, o que nós teríamos que ter agora é um subsídio desse isolamento social para que as pessoas exerçam o direito de ficar em casa se protegendo da morte, né? Como não aconteceu esse movimento do ponto de vista político no país, as pessoas entraram em desespero para sair do isolamento social e começaram a fazer pressão
e essa pressão política tem trazido esse tipo de resposta, que é flexibilizar e permitir que as pessoas morram, desde que seja no CTI, né? Então, nós temos essa interação com o município, que é com relação ao trabalho epidemiológico que eu tenho feito, mas eles têm ouvido bastante do que nós temos dito, sugerido, mas eles vêm também trabalhando com essa outra pressão que vem do outro lado, né? E, às vezes, dependendo do peso das pressões, é para onde oscila o prefeito, né? Então, os prefeitos e o governador fazem muito isso, eles oscilam de acordo com a pressão eleitoral, né? Então, está muito dessa forma, mas está dando para trabalhar de uma maneira, assim, razoável, né? Com a prefeitura aqui de São Carlos, para a gente fazer um controle mínimo da situação, né? Você fez uma outra pergunta aí que eu me perdi. Qual foi a segunda que você fez? Em relação ao RU, se tem alguma medida específica de uso do RU para as alunas e alunas que o RU, o que nós fizemos? O RU é um local de altíssimo risco, né, de transmissão da Covid. Então, o que nós fizemos com o RU? Logo no começo, né, a primeira medida que nós fizemos foi suspender as aulas para que o pessoal fosse embora para casa, mas aí tinha o problema da moradia estudantil. E aí, o fiscal ofereceu o subsídio para quem da moradia quisesse voltar para suas famílias, para ver se a gente reduzia o número de moradores na moradia. E aí a gente conseguiu reduzir para 1/3 os moradores da moradia estudantil, e a universidade, então, passou a oferecer alimentação, subsídio e outras coisas para esse pessoal que precisou ficar e não podia ficar sem esse suporte. Então, o RU, atualmente, ele está funcionando por uma estratégia de entrega de marmita dentro de um plano de contingências preventivo da Covid para esses alunos que têm essa dependência, essa necessidade. Agora, pensando assim, no retorno das atividades, no retorno de aula, ou coisa desse tipo, o RU vai ser a última coisa que vai voltar a funcionar, né? Porque voltar aquele RU que nós tínhamos, com aquela fila imensa, aquele monte de gente na fila, isso morreu, sem nenhuma chance disso voltar pelos próximos anos, né? Nós vamos ter que voltar o RU vai voltar, mas com toda uma outra estratégia, e provavelmente vai ser o último a voltar, porque como as aulas presenciais vão demorar a voltar, o RU só vai voltar depois disso ainda, e mesmo assim, nós vamos ter que ter uma estratégia muito dura no RU, para que ele não seja um foco de disseminação da Covid-19, né? Então, hoje o RU está funcionando, está atendendo essas pessoas com necessidades específicas, são pessoas que dependem dos benefícios sociais da UFSCar, existe, né, lá na PROACE existe todo um trabalho em cima disso, né, quem são essas pessoas que dependem desses benefícios sociais, e isso está sendo atendido, né? Agora, as outras pessoas que não dependem desse benefício social, mas usam o RU porque estão aqui, precisam e outras coisas, mas não são beneficiários do suporte social, essas pessoas vão ser as últimas a ter acesso ao RU, porque para elas o RU vai ser o último setor a ser aberto, né? Certo. Eu vou juntar um bloco aqui com algumas pessoas. O Vlamir colocou pelo Facebook que ele espera que agora a questão da superlotação das salas seja melhor tratada pela gestão da universidade, né? Ele diz que Araras tem chamado a atenção para isso já há algum tempo e que as administrações anteriores não olharam com atenção esse caso. A Ana Lúcia pergunta ao professor se já está planejando as adaptações físicas para os ATs e laboratórios no retorno das aulas presenciais. Ariane está falando que você é maravilhoso e tem uma pergunta de se a carga viral interfere na gravidade e evolução da doença. O Rubens Durans também está agradecendo você pelas palavras, né, pela apresentação, e também demonstra preocupação com o retorno das aulas. E aí eu vou parar aqui na Jesus, que a Jesus colocou uma questão, mas acho que você podia fazer, Jesus, falando aí, e depois eu retomo aqui com os outros comentários, pode ser? Pode, Ana, mas você tinha pedido para o professor ir respondendo de duas em duas, e tem duas questões já aí, não é? Tem a questão da adaptação do ambiente da Ana e a questão da carga viral. Deixa ele responder essas duas
que aí eu entro com a minha, tá bom? Para manter o critério. E depois eu continuo aqui. Bom, com relação aos ATs... Professor Bernardino responde. Oi? Com relação aos ATs, provavelmente eles vão fazer modificações na arquitetura. Isso já foi ventilado em alguma reunião. Olha, nós vamos ter que transformar o AT, por exemplo, em salas com pequenas cabines com computadores, porque o ensino vai ser à distância, e aí não vai poder juntar muita gente na sala. Então, isso já foi ventilado em reuniões, mas oficialmente nada ainda foi planejado ou conduzido nesse sentido, mas isso certamente está na pauta da comissão de retorno, né? Essa comissão de retorno ela está se reunindo a cada 15 dias para discutir essas questões. Nós tivemos 2 reuniões só até hoje, mas, com certeza, não só dos ATs, mas laboratórios e outras coisas, essa revisão arquitetural, ela vai ter que ser feita, né? Porque você imagina um AT daquele tamanho, com uma porta só para entrar e sair, e as pessoas cruzando pela porta. Até isso vai ter que ser pensado, né? Ventilação, a gente sabe que a ventilação é ruim em muitos ATs, né? Então, isso vai ter que ser pensado. Não foi pensado ainda por falta de oportunidade, mas, com certeza, vai entrar na pauta. Em relação à carga viral, isso influencia, sim. Nós sabemos que todas as doenças infecciosas, a carga bacilar, a carga bacteriana, a carga viral, ela interfere na agressividade do vírus. Quer dizer, quanto maior a quantidade de vírus que invadiu o organismo, mais agressivo, quer dizer, maior o número de células vão ser invadidas por esses vírus, aumentando a intensidade da doença, a gravidade da doença. Esse é um dos fatores, né, que colabora para a evolução da doença, ou para a gravidade da doença, ou até para o ponto de corte entre adoecer ou não, né? Eu posso ter uma carga viral tão baixa que eu não adoeço, né? Uma carga viral alta demais, que isso pode influenciar numa celeridade, né, da evolução da doença. Mas não é só isso, né? O tipo de resposta imunológica que o meu organismo monta contra o vírus também é determinante da evolução da doença. Eu posso montar uma resposta imunológica fraca, e aí uma carga viral faz o efeito de uma carga viral grande, porque a minha resposta é pequena. Posso montar uma resposta tão forte que ela acaba prejudicando o meu próprio organismo. Normalmente é isso que acontece com quem vai parar em ventilação mecânica. Então, vamos imaginar, assim, bem metaforicamente, uma guerra, né? Tem lá o invasor, o vírus, e os meus anticorpos, né? Estão em guerra ali. Essa guerra pode ser tão violenta de acabar destruindo o próprio ambiente, o campo de batalha, queimando o campo de batalha todo, acabando com o campo de batalha. Então, uma resposta imunológica intensa demais, diante de uma carga viral alta demais, pode resultar numa reação imunológica tão agressiva que vai lesar o próprio campo de batalha, que é o meu organismo, né? Então, esses 2 fatores são bastante influentes no prognóstico da doença pela Covid. E aí vem o fator genético, né, que é um dos determinantes do meu tipo de resposta imunológica, né? Aí vem fatores alimentares, hábitos e vícios, né? Uma série de outras coisas que influenciam meus comportamentos, né? Alimentação, emocional, né? A ansiedade e a depressão é imunossupressor, né? Eles diminuem a imunidade, né? O estresse, né? Então, tem uma série de fatores que colaboram realmente para o desfecho da doença, mas, biologicamente, os mais importantes são o fator genético, que determina o tipo de resposta imunológica, a condição biológica básica da pessoa e a carga viral do vírus, a quantidade de vírus que eu recebo no momento em que eu sou infectado, né? Jesus, faz tua questão, depois eu vou seguir mais 3 aqui. Tá legal. Bom, Bernardino, eu vi uma entrevista sua e eu fiquei muito curiosa, porque as pessoas dizem muito, até agora esse isolamento não teve efeito nenhum. E eu me lembro que você estava em algum momento discutindo que você teria feito uma previsão. Algumas previsões foram feitas em março, do quanto seria o impacto sem o isolamento, chegando agora, e o quanto que a gente, na verdade, já teve alguns efeitos de contenção por causa do isolamento, né? Então, embora a gente esteja numa curva crescente, eu queria que você falasse um pouco de como, de fato, o pouco que a gente tem conseguido fazer do isolamento já fez com que alguns dados muito negativos ficassem
mais para frente. Eu gostei, aquela curva me deu uma sensação positiva diante de tanta tristeza, né? Então, eu queria que você discutisse isso. E perguntar um pouco, diante dessa dificuldade de dados credíveis, né? Quais são os indicadores que você tem à mão? A gente tem ouvido muito na imprensa que você tem uma subtestagem, que você, na verdade, os números de diagnósticos são muito subestimados, porque são poucos os testes feitos. Eu queria ver um pouco como é que você, que é um especialista, que tem trabalhado com curvas, tem usado de que procedimentos para tentar resolver essa questão que é básica para a epidemiologia, que é ter dados que de fato subsidiem uma projeção de informações, né? Então, eu fico muito curiosa para saber como é que vocês têm, que dados vocês têm utilizado, como é que as curvas têm estado com esses dados, para a gente poder, inclusive, há alguma coisa que a gente pode fazer em termos de testagem, de organização social, para melhorar a entrada desses dados? Enfim, eu estou curiosa com relação à construção da curva e das projeções também, né? Que é importante para a construção das políticas, inclusive. Obrigada, Bernardina, era isso. Você tocou num assunto bastante sensível, né? E realmente ele é estratégico para o trabalho de contenção da epidemia. Olha, quando mais ou menos no dia 15 de março, eu apresentei um trabalho ali no Paço Municipal da Prefeitura, em que se reuniu pela primeira vez para discutir a questão da Covid. Nós ainda não tínhamos nenhum caso em São Carlos, mas eu já estava trabalhando com os dados internacionais na tentativa de entender a dinâmica epidemiológica e trazer essa dinâmica internacional para cá e ver, se eu aplicar essa dinâmica aqui, o que aconteceria, né? E naquela época eu consegui fazer uma projeção de que 75 dias depois do primeiro caso em São Carlos, nós teríamos 283 pessoas doentes, 43 internadas e 17 mortos, né? Foi esse o cálculo que eu fiz naquela época, se nós não fizéssemos nada, né? Só que São Carlos fez o isolamento social. São Carlos fez um isolamento social que chegou até 61% em alguns momentos, né? E aí, quando foi ao final de 75 dias, eu fui contar, então, o que tinha acontecido. E nós tínhamos em torno de 157 casos e tínhamos 4 mortos apenas. Então, veja bem, nós evitamos em torno de 45% dos doentes e evitamos mais ou menos 70% das mortes com o isolamento social que nós fizemos no mês de março e abril em São Carlos, né? Então, o isolamento social teve um efeito, assim, significativo, né? Eu vou mostrar daqui a pouco uns gráficos dentro dessa sua pergunta que você fez, para mostrar o tamanho do estrago que a falta de isolamento social faz, né? E é isso, né? Eu sempre trabalhei muito com vigilância em saúde, e o que eu falava muito com a minha equipe de trabalho é o seguinte: olha, se não estiver acontecendo nada, não tem doença nenhuma, é porque nós estamos trabalhando duro, né? Porque na hora que falou assim, chegou uma epidemia, é porque nós falhamos no nosso trabalho. E agora não adianta eu chegar de herói, trouxe a vacina, como se eu fosse o herói, não. Eu estou tentando me redimir de um erro que eu já cometi lá atrás, de permitir que a epidemia chegasse, né? Então, é aquela história, né? A água só é gostosa para quem está com sede, né? Então, se eu não tiver com sede, eu acho que a água não faz falta, né? Então, na hora que a gente faz o isolamento social, né? O isolamento social é isso. Ele tranquiliza a situação e mas está tudo tão tranquilo, por que eu estou fazendo isolamento social? Está tranquilo porque está fazendo isolamento social, né? Então, é igual a educação, né? A educação só sabe que ela é importante quem já tem, né? Então, a pessoa que não tem educação, ela dificilmente busca pela educação, alguém tem que oferecer, né? Então, é muito desse tipo mesmo, né? Com relação à questão dos dados, o que a gente tem feito? Eu tenho tentado levantar dados nas fontes oficiais do Ministério da Saúde, da Secretaria do Estado, dos boletins epidemiológicos dos municípios, a Diretoria Regional de Saúde aqui de Araraquara e a Secretaria de Saúde do município, eles me fornecem muitos dados que eles produzem no próprio serviço para eu poder trabalhar, e aí eu trabalho também com as estimativas, né? Nós já temos estimativas indicando que, por exemplo, a subnotificação de infectados no Brasil, ela é em torno de 93%. Então, para cada um caso que eu sei que é verdade, né, eu tenho mais 12 que ninguém está sabendo, né? Então, veja bem, e já existem vários estudos mostrando que a cada 100 pessoas que adquirem o vírus, apenas 14 ficam doentes. Ou seja, 86% de quem pega o coronavírus não fica doente.
Entre esses 14% que ficam doentes, 20% vão para o hospital. E 20% de quem vai para o hospital vai para a ventilação mecânica. Então, a gente tem mais ou menos, entre quem adoece, 5% morre. São vários estudos que já foram feitos internacionais, alguns inclusive aqui dentro, mostrando esses dados. Então, o que eu faço? Eu pego os dados que as fontes oficiais me fornecem e projeto isso nas estimativas para poder ver a dimensão real do problema, né? Então, eu trabalho com as duas coisas, com a fonte real e com a fonte estimada, né? Quando eu pego a fonte real, eu vou abrir aqui um negócio para mostrar para vocês. Só um minutinho que eu vou projetar aqui na tela para apresentar para vocês um que eu fiz ontem, eu até divulguei hoje na rede social. Vou mostrar para vocês, quer ver? Olha, esse material aqui foram alguns gráficos que eu produzi ontem sobre a questão, como é que está a situação em São Carlos. E a gente faz esses gráficos para o país, para o estado, né? Mas esse aqui é especificamente sobre São Carlos. O que eu fiz? Eu construí curvas de tendência da média quinzenal do número de casos notificados. Por que eu escolhi curvas de tendência da média quinzenal? O período de incubação da doença, ou seja, na hora que o indivíduo pega o vírus até ele ficar doente, demora no máximo 15 dias. Isso repercute nas medidas preventivas. Então, na hora que eu adoto uma medida de isolamento social hoje, seja de flexibilização ou de radicalização do isolamento social, eu vou ter o efeito disso daqui a 15 dias. Então, se eu trabalhar com médias quinzenais, eu consigo ter uma noção mais clara das projeções que são feitas. Por isso que eu escolhi montar os gráficos a partir de linhas de tendência das médias quinzenais. Então, se eu pegar aqui, ó, esse aqui é o número acumulado de casos confirmados da Covid em São Carlos. Então, nós começamos a Covid aqui por volta do dia 19 de março, e o número de casos foi se somando e acumulando, formando essa curva, como eu falei com vocês, ainda é uma curva ascendente, né? Ela ainda não chegou no platô para começar a cair e eu pensar em medidas de flexibilização. Então, só de ver esse desenho, eu já posso afirmar que flexibilização do isolamento social em São Carlos é perigoso, né? Aí querem ver o efeito do isolamento social? Essa linha preta aqui, ó, foi a data a partir de quando o isolamento social em São Carlos caiu para abaixo de 50%. À esquerda da linha preta, nós tínhamos um isolamento social acima de 50%. À direita da linha preta, o nosso isolamento social caiu abaixo de 50%. Olha a inclinação da curva quando tinha isolamento social acima de 50%, e agora olha a inclinação da curva quando o isolamento social caiu para abaixo de 50%. Então, isso aqui mostra a diferença do isolamento social na aclividade da curva, no apiculamento da curva, né? Se eu pegar o número diário de casos confirmados, aqui é o número acumulados. Hoje tinha 1, 2, 3, eu estou acumulando os números. Aqui não, aqui é o número de cada dia. Hoje foram 10, amanhã foram 5, e esses números não estão acumulados. Então, eu vejo a mesma coisa, né? Eu vejo que depois que flexibilizou o isolamento social, a curva de novos casos diários aumentou. Olha como a curva de novos casos diários vinha, depois se flexibilizou o isolamento social, olha o que aconteceu com o número de novos casos confirmados, né? E aqui mostra exatamente a mesma coisa, ó, o isolamento social acima de 50%, a partir da linha preta, isolamento social abaixo de 50%, né? Então, essa linha preta é a mesma linha preta que está aqui nos outros gráficos, mostrando a importância do isolamento social, né? Quando eu venho aqui para as mortes, olha a mesma coisa, né? Essa aqui era o número de mortes que havia antes do isolamento social. Na hora que aconteceu a flexibilização do isolamento social, aliás, aqui tinha isolamento social maior que 50%, né? E na hora que o isolamento social caiu abaixo de 50%, olha a inclinação da curva de mortos. Acumulada, a mesma coisa em relação ao número diário de mortes confirmadas. Essa curva aqui, ela começou a subir em relação ao que vinha. E aí vem aquilo que você perguntou sobre a questão da vigilância epidemiológica. Essa aqui é a porcentagem de testes com resultado positivo, né? Então, veja bem, todo dia eu faço um determinado número de testes diagnósticos. Hoje eu fiz 10 testes, então 3 eram positivos, 7 negativos. Então, a proporção de positivos foi 30%. E aí eu vou calculando diariamente. Ora, por que eu faço esse cálculo? Quando eu estou controlando uma epidemia e eu começo a fazer muito teste e tem muito positivo, é sinal que tem muito caso da doença. A epidemia
ela está em ascensão, ela está crescendo. Quando eu começo a testar, e cada vez tem menos teste positivo, é sinal de que a doença está desaparecendo, ela está sumindo. Para eu considerar que a doença está sob controle, eu tenho que ter pelo menos uma taxa de porcentagem de testes com resultado positivo menor do que 5%. Taxa de resultado de teste positivo maior do que 5% significa curva ascendente da epidemia. Se a gente observar aqui nesse gráfico, posso tentar aumentar o tamanho aqui um pouquinho, né? Se a gente tentar observar esse gráfico de testes, né, nós vamos ver que nós tivemos um momento aqui, em torno de talvez 8%, né? Mas a nossa taxa está ficando em torno de 20%, 15%, antes do isolamento, antes de flexibilizar o isolamento social. Na hora que flexibilizou o isolamento social, nós chegamos a mais de 40% de teste positivo, mostrando que a doença está em ascensão. Eu estou testando e está vindo positivo, quer dizer, tem muito doente na praça. Qual a outra interpretação para esse gráfico? A outra interpretação é o seguinte: será que a vigilância epidemiológica está conseguindo captar todos os casos, ou ela só está conseguindo captar os casos doentes? Né? Então, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso identificar os doentes e os contactantes com os doentes, fazer isolamento e quarentena do doente e dos contactantes para não deixar isso espalhar a doença. Mas na hora que eu começo a fazer teste e só consigo achar doente, é porque eu não estou testando contactantes na medida necessária para o controle da epidemia. E aí a proporção de doentes fica muito alta, de teste positivo fica muito alta. Então, a interpretação desse gráfico é o seguinte: a doença provavelmente ainda não está sob controle, ela está em ascensão, a taxa de ataque ela ainda é alta, os outros gráficos já mostraram isso, e provavelmente a vigilância epidemiológica, à medida que o número de casos aumenta, ela vai perdendo capacidade de controlar, né? Porque a vigilância epidemiológica ela tem uma capacidade de atendimento. Por exemplo, se eu avisar a vigilância epidemiológica, teve 20 doentes hoje, ela consegue visitar os 20 e fazer o bloqueio, fazer tudo com os contactantes dos 20, que pode ser mais 100, né? Mas se a vigilância epidemiológica não consegue atender mais do que 20 por dia, eu vou avisar para a vigilância, tem 50 hoje, ela só vai fazer bloqueio dos 20. E aí, os outros que era para fazer não vão aparecer nos testes diagnósticos, e aí a proporção de testes positivos vai cair, mostrando fragilidade da vigilância epidemiológica. Então, em função desses gráficos e desse trabalho aqui, eu consegui fazer levantar essas ideias para a gente poder trabalhar. E aí é uma contribuição que hoje eu apresentei, né, o Fiscar apresentou ao município, né? Então, veja bem, nós temos algumas fragilidades, né? Nós temos uma queda na tendência da média quinzenal da taxa de isolamento social abaixo de 50%, repercutindo no aumento do número de casos e mortes, com tendência desse isolamento continuar em queda, ainda que a queda esteja lenta. Essa lentidão e a manutenção de uma taxa de isolamento social em torno de 50% pode até ser favorável, porque isso se opõe a um apiculamento agudo da curva, mas ela já está nessa direção, porque nós flexibilizamos o isolamento social, né? Agora, quando eu venho aqui, o aumento da proporção de testes com resultado positivo, tem aquelas interpretações que eu falei, e as conclusões são essas, né? De que está havendo um aumento crescente do número de casos e a vigilância epidemiológica não está conseguindo acompanhar em tempo, né, esse aumento de casos, porque ultrapassa a capacidade operacional. Então, o que nós precisamos hoje fazer é exatamente isso aqui, ó. O que nós temos que fazer com São Carlos é o seguinte: nós temos que investir na capacidade, na agilidade e na eficácia do SUS de fazer rastreamento, e aí não é só vigilância epidemiológica, aí vem a atenção básica para detectar o caso, notificar e outras coisas, e nós temos que investir e manter o isolamento social em torno de 50% ou mais, né? Então, qual que é a projeção? A projeção é essa aqui, ó. Se mantivermos o isolamento social, né, e a capacidade de vigilância epidemiológica estáveis em relação ao nível da última quinzena, se isso não melhorar, o que vai acontecer? O número de casos e mortes vai continuar aumentando em ritmo moderado, mas como nós temos leitos CTI suficiente, é pouco provável que vá congestionar os CTIs da cidade
considerando só a população de São Carlos, porque se eu considerar a população da regional que vem para cá, pode ser que congestione, né? O município pode continuar numa condição vulnerável frente ao risco de perder o controle da epidemia, caso a taxa de isolamento social sofra alguma queda abrupta, né? E, ainda que em determinado momento possa haver queda da curva epidêmica, abrindo possibilidade para a retomada progressiva das atividades, essa queda poderá não se sustentar por falta de capacidade da vigilância em saúde de controlar surtos epidêmicos restritos. Então, o que acontece? Na hora que a curva começa a descer, a gente flexibiliza, aparece um surto, ele tem que ser bloqueado imediatamente para a curva continuar descendo. Porque se esse surto não for bloqueado de maneira imediata, a curva volta a subir, fazendo novas ondas, e isso vai trazer um prejuízo muito maior do que seria com o isolamento social radical. Então, esse é um trabalho que eu fiz ontem, eu já apresentei para a prefeitura, e só para mostrar aqui rapidamente o tamanho do prejuízo que a falta do isolamento social faz, eu vou mostrar aqui, olha só, esse quadro aqui eu fiz o seguinte, ó, eu comparei antes de flexibilização social e depois. Então, a gente tinha isolamento social aqui maior que 50%, e nesse período o isolamento social foi abaixo de 50%. Aliás, deixa eu só corrigir um negócio aqui para vocês entenderem. Esse gráfico aqui, ele mostra a taxa de isolamento social, vê ela caindo devagarinho ali em azul, e o número de novos casos da Covid subindo, né, numa relação inversa de uma coisa com a outra. Neste momento aqui, o município começou a testar mais pessoas. Quando eu testo mais, aparece mais. Aí eu falo assim, nossa, aumentou o número de casos. Não, aumentou porque estava testando mais, né? E, então, isso pode ser um efeito. Aqui, ó, aconteceu a flexibilização do isolamento social no município de São Carlos. Então, para eu não contar o efeito da ampliação da testagem e não enviesar o resultado, eu montei aquela tabela lá na frente, que eu vou mostrar de novo, só com os casos que aconteceram daqui para frente. Então, tudo que aconteceu aqui, ó, não é efeito da ampliação da testagem diagnóstica, porque se eu comparar esse com esse, a ampliação da testagem diagnóstica vai estar influenciando o meu resultado. Aí alguém pode virar e dizer assim, não, mas o número de casos aumentou porque passou a fazer mais testes, é verdade. Mas e o que eu fiz, então, para excluir esse argumento? Eu peguei só pessoas que, desse ponto em que a testagem diagnóstica foi aumentada para frente. E aí, então, eu não tenho mais esse efeito dessa diferença entre não testar e testar. E aí veio essa tabela aqui. Então, só o período posterior à ampliação do diagnóstico, né? Então, antes da flexibilização do isolamento social aqui em São Carlos, a gente chegou na última quinzena com 49,36% de isolamento social. Ou seja, mesmo antes da flexibilização, as pessoas já estavam desrespeitando as orientações de isolamento social, né? E depois que flexibilizou, a prefeitura liberou, o isolamento social ainda caiu mais, caiu 47 para 81. Mas está vendo que a queda foi pequena? Mas olha só o número de novos casos, o tanto que aumentou, de 2,9 para 10,5 por dia, de média. Enquanto que a média do número de mortes por dia subiu de 0,11 para 0,32. Então, veja bem, uma queda de apenas 3,14% no isolamento social aumentou 262% o número de novos casos e 191% o número de novos de mortes, mesmo tendo leito de UTI. Então, gente, não tem argumento que convence que o isolamento social não é estratégico, né? Todos os dados científicos apontam para a importância do isolamento social como medida estratégica para conter a epidemia, né? Então, te respondendo e ampliando até um pouco mais, eu acho, do que você respondeu, do que você perguntou, Jesus, mas com a intenção, assim, de fazer com que as pessoas, mesmo não sendo especialistas, entendam o discurso do especialista, né? Eu demorei um pouco com a minha resposta, mas para ficar bem claro para as pessoas, para elas entenderem o porquê dessas medidas, né? Não, tá ótimo. Muito importante, maravilhoso. Não, estou impressionada com esses dados e de forma fantástica. Eu fico imaginando o trabalho que deu juntar todos esses indicadores, mas está muito explícito, Bernardino. Que ótimo que você divulgou esses dados hoje para a prefeitura. Muito obrigada. Vai lá, Aninha. Estou aqui, estou impactada um pouco com as curvas, assim, pessoalmente, né? Uhum, vai lá, a gente vai meu bem, ouvindo, vai tudo manda piorando, ver. né?
Bom, vou só um comentário aqui, depois 3 perguntas. A Margarete está parabenizando você, Bernardino, e Jesus está agradecendo por abrir para as pessoas poderem ouvir. Então, a gente também agradece as pessoas que estão no Face acompanhando pelas perguntas e comentários. Eu vou só inverter aqui. O Fabiano fez uma colocação, ele faz uma introdução a respeito dos dados, né? Qual é a sua visão real, sobre a situação real dos casos? Acho que, de alguma maneira, você abordou isso já, em relação a São Paulo. A Josana está perguntando o que a UFSCar tem proposto para as estudantes que não têm acesso à internet e equipamentos para acessar os modelos online. E a gente pode, talvez, falar um pouco isso também depois. A Chloe está parabenizando pelo trabalho e perguntando se faz parte dos planos de retorno fazer testes, exames na UFSCar e qual é a previsão desses testes. E a Elizabeth está dizendo que uma porcentagem dos alunos, quando as aulas voltarem, né, vai ter um problema em relação aos equipamentos, cadeira e mesa, que permitam o isolamento. Seria possível planejar algum desses espaços? Não, desculpa. A questão dela é que os alunos que vão começar a ter acesso às aulas remotas, caso a UFSCar opte por isso, eles têm um problema porque muitos deles não têm espaço adequado para estudar. Seria possível planejar algum uso dos espaços da UFSCar para esses alunos durante esse período? Vamos lá, então. Eu achei bastante pertinente as perguntas, né? A primeira que foi feita aí, e se a pessoa achar que eu não respondi satisfatoriamente, eu posso voltar, mas a estimativa que a gente tem é essa que eu falei, né? Se eu tenho 1.000 casos notificados, na verdade eu tenho 10.000 casos, né? Existe uma subnotificação muito grande. Bom, com relação ao acesso à internet para alunos que não têm esse acesso, a universidade tem tentado fazer levantamentos para poder ver como é que é essa questão do acesso à internet, que não é só computador, né? Tem que ter também a própria rede de internet, que alguns não têm. Tem gente que mora em aldeia indígena, lá no oeste do Amazonas, né? Nós temos... a nossa população da UFSCar, ela é muito heterogênea, inclusive do ponto de vista socioeconômico, né? Nós temos problemas de pessoas portadoras de dificuldades, de necessidades especiais. Nós temos pessoas... por exemplo, uma pessoa que é cega, como é que ela vai fazer a atividade à distância, né? Então, tem vários esses problemas. A UFSCar está pensando em tudo isso já foi colocado nas pautas das reuniões, e uma das ideias que tem sido pensada é realmente a UFSCar comprar equipamento e distribuir equipamentos para estudantes que não têm. Isso está sendo pensado, né, já foi, inclusive, discutido numa reunião recentemente, da universidade subsidiar os alunos que não têm recurso, para que eles tenham o recurso, porque uma coisa ficou bem clara na reunião: se um aluno não puder, não vai ter para ninguém. Ou vai ter para todo mundo, ou não vai ter para ninguém. Isso tem sido, assim, uma postura dentro das reuniões, sabe? E eu acho que é isso mesmo, nós temos que ser justos, né, em relação a essa questão. Então, nesse sentido, o que a UFSCar tem discutido? De subsidiar, né, os estudantes para que eles tenham acesso aos recursos necessários quando for disponibilizada o ensino à distância ou a atividade remota, o que for chamado, né? Com relação ao retorno, olha, o ideal é que nós façamos teste de diagnóstico, e talvez mais de um teste de diagnóstico, nas 26.000 pessoas que compõem a comunidade universitária. Eu já fiz o planejamento para isso, eu conversei com a professora Wanda, reitora, ela se colocou à disposição, ela falou, ó, me apresenta a demanda que nós vamos correr atrás. Se precisar, nós vamos correr atrás. Ela foi honesta, né? Ela falou assim, eu não posso te garantir, né? Porque depende de uma série de outros fatores, até mesmo de conseguir teste para comprar. Mas ela falou, olha, não vai ser por falta de interesse da reitoria que não vai ter teste, né? Então, nós ficamos de planejar isso, né? O comitê tem discutido muito isso nas reuniões, de planejar isso. Hoje, o comitê já tem disponível, né? A Pró-Reitoria de Administração me ligou essa semana, oferecendo aproximadamente 1.000 testes para o comitê fazer o que achar que convém com esses testes, e nós pedimos para segurar esses testes, porque nós vamos precisar muito deles na época de flexibilização, mas está realmente no planejamento, no que nós publicamos, nós não contemplamos nenhum teste ainda, até porque nós não temos nenhuma previsão da possibilidade de ter o teste ou coisas desse tipo. Mas, assim, o nosso desejo é ter
1 ou 2 testes para 100% da comunidade universitária. Se nós demandarmos à reitoria e isso não for conseguido nessa dimensão, nós vamos racionalizar, baseado em critério científico, a aplicação dos testes na comunidade universitária, né? Para as pessoas entenderem que se um fez e o outro não fez, não é porque nós escolhemos beneficiar um e prejudicar o outro, é porque tem um critério técnico por trás disso, né? Com relação aos equipamentos nas salas, né, nos ATs e outras coisas, isso está no mesmo pacote que está pensando os equipamentos para subsidiar os estudantes à distância. Nós estamos pensando também nesses estudantes que, à distância, mesmo à distância, eles não têm recurso, né? Porque, às vezes, o indivíduo mora numa casa com 10 pessoas, nós temos aluno em condição assim, né? E aí, como é que ele vai estudar? Então, nesses casos, nós estamos pensando, sim, já houve, como eu falei há poucos minutos atrás, foi ventilado em algumas reuniões de algumas adaptações nos ATs. E se a gente colocar nos ATs, por exemplo, né? E veja bem, gente, isso que eu estou falando, não sei se vai ser feito assim, eu estou falando assim, as discussões estão rolando nesse nível. Senão alguém pode entender que eu falei que a universidade já está fazendo isso, que vai fazer, e não é bem assim, né? Eu preciso deixar isso claro. Mas isso está na discussão, isso já foi ventilado nas reuniões, né? De que, por exemplo, se fizer alguma adaptação no AT, seria isso, então, distribuir computadores, considerando a distanciamento do isolamento social, não sei o quê, para aqueles alunos que não têm jeito de jeito nenhum, terem acesso, então, ao ensino remoto dentro do próprio campus. E aí a gente estabeleceria agendas, por exemplo, o aluno, o Joaquim, ele vai usar esse computador de 3 às 4 da tarde, né? Porque às 4 horas vai entrar outro aluno, e para não ter 2 ali dentro, né? Porque não vai poder misturar. E aí, antes de entrar no computador, passa álcool gel na mesa, no computador e tudo, na hora que sair, a mesma coisa. Então, assim, junto com um monte de outras estratégias, né? A UFSCar tem pensado muito isso, é uma discussão muito difícil de fazer, porque a complexidade dela dentro da universidade é muito alta, tem laboratório de tudo enquanto é tipo, pós-graduando de tudo enquanto é tipo, graduando. Se vocês imaginarem, eu fui informado agora numa dessas reuniões, que a disciplina de cálculo lá das ciências exatas teve 2.000 inscritos. Imagina o que é uma disciplina com 2.000 inscritos. E que não vai poder colocar 60 alunos numa sala, né? Então, como é que os professores vão fazer? Vamos dobrar essas turmas? Vamos, né? E os ingressantes do ano que vem, como é que fica? Então, assim, são muitos os problemas que nós estamos discutindo nas reuniões, mas tudo isso que foi colocado aqui já está na pauta das reuniões, né? E vai ter saída para tudo isso, né? Mas a UFSCar, ela tem assumido essa posição. Primeiro é o seguinte, a prioridade é a vida e a saúde das pessoas, isso também foi colocado nas reuniões, né? De que mesmo que o Estado, o governo federal, o município flexibilize, a UFSCar só vai fazer isso se ela entender que é seguro, né? Porque a UFSCar não vai fazer esses movimentos por interesses políticos ou econômicos, ela vai fazer por interesses que são de direito social e por interesses que são científicos, né? A UFSCar já fechou questão em cima disso, e é assim que ela tem agido até agora, né? E tanto que eles têm ouvido muito o comitê. Não tem um lugar uma reunião que eu vou, um fórum que eu compareço, que primeiro eles não querem saber qual é a posição do comitê para depois começar a discussão, né? Porque eles acham que qualquer discussão que depois não for condizente com o que o comitê está propondo, que essa discussão vai cair no vazio, né? Então, essa postura da UFSCar tem ajudado muito, né, nesse sentido. Então, assim, as soluções vão aparecer, né? Não vai ser fácil construir essas soluções. E elas não vão aparecer no curto prazo. Com grande probabilidade, algumas vão aparecer até 31 de dezembro e outras ainda nós vamos ter que continuar construindo caminho afora, né? Mas tudo isso está na pauta, viu? A comissão de retorno está discutindo tudo isso. É uma comissão grande, né? Tem gente de todos os campi, de todos os departamentos, é uma comissão bastante grande. Eu participo dessa comissão, inclusive, pelo comitê. E tem estudante, inclusive, né, o Raul, que é do DCE, ele é membro nato dessa comissão, né, ele tem levado contribuições muito importantes, né, de modo que essas questões todas estão na pauta, né, e pode ser que nós não lembremos de alguma, e aí é importante que as pessoas façam o que estão fazendo agora. Tem mais esse problema, mais esse. É importante que traga isso para a gente lembrar disso nas reuniões, mas até agora o que foi trazido está realmente já na pauta de discussão da comissão de retorno, né? Ok. Vou fazer aqui Ana, Oi? Ana, deixa eu só fazer um comentário, desculpa. Queria, para quem não está acompanhando, por exemplo, tem pessoas que estão assistindo que não são do conselho,
essas comissões têm a presença dos diretores de centro de técnicos administrativos, e nós estamos, Bernardino, com o nosso conselho, que você está vendo aqui, convocado permanentemente. A cada decisão, para que o conselho possa ser convocado num prazo menor do que as 48 horas, para que a gente vá tomando as decisões com relação ao ensino de graduação. Então, as questões estão sendo discutidas. Então, todas essas questões que as pessoas estão colocando aqui, que queiram, encaminha para a direção, encaminha para o conselho, porque nós estamos discutindo e divulgando esses resultados, porque quanto mais questões chegarem e mais informações, mais o conselho vai estar, a comissão de planejamento vai poder ter subsídios para planejar bem, né, Bernardino? Estou só lembrando, porque tem gente de fora do conselho que talvez não esteja informado desse movimento, mas, assim, os chefes estão levando para os departamentos, os coordenadores para os seus cursos, e nós todos, quem tiver ideia, mande para a gente poder fazer isso numa construção muito democrática e considerando todos os problemas possíveis no dominó, né, dessa gestão. Então, só para lembrar, para você ser informado e o pessoal saber aí onde procurar. Obrigada. Bom, vou aqui um comentário e 3 perguntas, Bernardino. A Luciane está perguntando se uma pessoa que tem histórico hereditário de câncer no pulmão pode influenciar a questão da Covid. A Elo está dizendo, Bernardino, circula por aí, assim como outras informações verdadeiras e falsas, que nossa imunidade ao coronavírus é por 90 a 120 dias. Gostaria de saber se isso procede e se procede, como faremos sem vacina. A Gisele está perguntando em relação aos espaços da universidade, por exemplo, a FAI, a editora, e sindicatos e outros, onde tem servidores e servidoras do quadro da universidade e funcionários e funcionárias terceirizados, ou CLT. Existem protocolos que devem ser seguidos. Esses protocolos abrangem somente os servidores ou também os terceirizados? Porque esses espaços são compartilhados e a preocupação é pela saúde de todas as pessoas. E a Janaína está parabenizando você pela apresentação, dizendo que o foco agora é reestruturar as estratégias para um retorno presencial com bastante cuidado, sem o desespero de perder o semestre, mas priorizando as vidas, e agradece o SESC por oportunizar o debate. Vamos lá, sobre a questão do câncer, né? Sobre a questão do câncer, pessoas que já têm familiares, né, que tiveram câncer de pulmão, supostamente elas têm um risco aumentado de ter câncer de pulmão. Não significa que o fato de ter essa tendência genética implica em risco aumentado para a COVID. O que poderia fazer risco aumentado para a COVID nessa condição? Se a pessoa estiver tratando do câncer de pulmão. Então, se ela está tratando do câncer de pulmão, ela vai usar medicamentos e recursos terapêuticos que diminuem a imunidade. Então, essa pessoa estaria realmente como um fator de risco para uma COVID grave. Agora, se eu não tenho câncer de pulmão, ainda que a minha família tenha muita gente com câncer de pulmão, e eu estou bem, não tenho nenhum outro fator de risco, isso não necessariamente agrega risco relacionado à COVID, né? Com relação à imunidade, a imunidade é o seguinte, eu vou pegar outras doenças para a gente fazer uma analogia, porque a gente conhece pouco ainda sobre a COVID, né? Mas as outras doenças, de uma maneira geral, e eu vou usar muito a dengue como exemplo, né, que é uma doença viral também, apesar de que tem um outro mecanismo de transmissão, mas a dengue é assim, existem 4 tipos de dengue, dengue 1, 2, 3 e 4, são 4 vírus diferentes. Na hora que eu adquiro a infecção pela dengue tipo 1, por exemplo, né, eu adoeço com aquela dengue e produzo anticorpos que me defendem contra os 4 sorotipos de dengue temporariamente, mais ou menos uns 3 meses. Porque esses primeiros anticorpos que são formados, eles são contra aquela doença, mas eles têm um certo grau de inespecificidade. Então, de modo que, se eu pego dengue agora, eu não repito dengue na mesma epidemia, né? Porque durante esse período de mais ou menos 3 meses, eu vou estar protegido contra todas as formas de dengue. Mas a partir de 3 meses, o meu anticorpo contra esse tipo de dengue,
ele fica muito específico e passa a não me defender mais contra os outros. Então, na próxima epidemia, se circular o mesmo vírus, eu não vou pegar a doença. Mas se circular qualquer um dos outros, eu vou pegar. Então, agora vamos raciocinar a mesma coisa na Covid, né? Assim como é com vírus de gripe, coisa desse tipo. Então, o que a gente espera, se eu puder aplicar essa analogia na Covid, é que eu adoecendo com o Covid agora, eu vá ficar imunizado aí por uns 3 meses contra esse coronavírus e talvez alguns outros, né? E que nesse prazo de 3 meses é possível que eu fique imunizado contra esse coronavírus e não fique mais imunizado contra os outros. E qual é a grande dúvida que nós temos hoje, né? Quanto tempo dura a imunidade contra o coronavírus? Porque a imunidade contra a dengue, ela é permanente. Se eu tiver dengue 4 vezes, nunca mais eu vou ter, né? Porque aí eu imunizei 1, 2, 3, 4, não existe mais do que 4 tipos, nunca mais eu vou ter. O vírus da gripe, por exemplo, como ele muda muito, eu posso ter gripe hoje, e no ano que vem circular outro vírus de gripe, que tem alguma mutação, e eu pegar a gripe de novo. Então, eu considero assim, que a imunidade que eu adquiro com a vacina contra a gripe, ou pela própria gripe que eu tive esse ano, não vai me proteger da gripe do ano que vem. E aí eu tenho que tomar vacina todo ano. O coronavírus, nós ainda estamos estudando para saber como é que é isso, né? Existe uma preocupação grande. Se o coronavírus produzir uma imunidade definitiva, ótimo, igual o sarampo, né? Dá uma vez só e nunca mais, né? Tomei a vacina do sarampo, uma dose só e estou resolvido o meu problema. Se o coronavírus tiver essa característica, e nós só vamos descobrir isso no tempo, vai ser uma bênção. Se o coronavírus não tiver essa característica, vai ser um problema. Porque aí, será que eu vou ter que tomar vacina contra o coronavírus todo ano? E será que a imunidade que a vacina vai me dar vai ser duradoura, não vai? Essa imunidade agora, que eu já adquiro agora, neste momento em que eu estou com a Covid aguda, será que ela vai durar muito tempo? Ou se o ano que vem circular o mesmo vírus outra vez e ainda não tiver vacina, eu vou pegar de novo? E ainda tem uma outra preocupação. Quando eu tenho contato com um vírus, eu desenvolvo anticorpos contra aquele vírus, né? Se eu pegar o mesmo vírus de novo da próxima vez, a minha reação imunológica vai ser muito mais intensa, porque ele já está experimentado com aquilo. Será que se eu tiver Covid agora, e depois eu tiver de novo ano que vem, a minha chance de morrer o ano que vem vai ser maior do que desse ano, porque aí eu já tenho um sistema imunológico mais agressivo? Com a dengue acontece isso, né? Quando eu pego dengue pela primeira vez, a minha chance de morrer é de 0,2%. Mas se eu pegar pela segunda vez, mesmo que seja outro sorotipo, aumenta em 10 vezes a minha chance de morrer. Isso que eu faço. Se eu sobreviver a 4 dengues, nunca mais eu vou ter, né? Então, o coronavírus, nós ainda estamos estudando muito isso. Hoje, o que a gente tem de informação é isso que eu coloquei, né? Com as limitações do conhecimento científico produzido, mas enquanto a vacina não vier, o que nós vamos ter que fazer são essas medidas de isolamento social e uma flexibilização planejada, estratégica, quando a curva epidêmica começar a cair. Enquanto não tiver vacina, a nossa vida vai ter que ser completamente diferente da que foi até agora. Esse negócio é um negócio que incomoda muito a gente, né? Porque morrer aqui e ressuscitar no outro mundo não deve ser muito difícil. Agora, você morrer aqui e ressuscitar aqui mesmo deve ser um problema complicado, né? E o que a Covid fez é isso. A Covid matou fisicamente alguns e matou socialmente todos nós. Todos nós fomos socialmente assassinados pela Covid e alguns de nós também foram assassinados biologicamente, né? Então, esses sobreviventes biológicos que foram socialmente, vamos ter que fazer a ressurreição social agora para continuar vivendo enquanto a vacina não tiver, né? Então, é mais ou menos essa analogia que a gente faz. A outra pergunta é em relação à FAI, né? A editora e outras coisas que tem dentro da universidade. Até agora, a informação que eu tenho é de que esses institutos, eles têm seguido as orientações gerais da UFSCar, né? A informação que eu tenho é essa. Inclusive, nessas reuniões que a gente tem feito, eventualmente aparece alguém da editora, aparece pessoal da FAI, então, assim, eles estão participando dessa discussão, e pelo que eu estou entendendo, até agora, eles estão seguindo as orientações da UFSCar. Agora vem a questão do terceirizado. Qual foi a orientação que a UFSCar deu para o terceirizado? Porque ela já deu isso. Que o terceirizado crie seus planos de contingência de controle da Covid em relação aos seus funcionários para atender as atividades essenciais da UFSCar nesse momento. As atividades que não são essenciais
foram suspensas, né? Quando for voltar o planejamento estratégico, na volta, nós vamos incluir as empresas terceirizadas. Nós não temos governabilidade sobre os trabalhadores da terceirizada, mas nós temos governabilidade para acertar esse contrato com a terceirizada, porque ele cumpra as orientações da UFSCar, por exemplo, dentro da UFSCar, né? Então, está mais ou menos nesse pé essa situação aí, FAI, editora e terceirizados, em relação a toda essa contingência que nós estamos vivendo, né? Bom, vou seguir aqui mais 3 questões, também um comentário. A Ana Luísa está fazendo algumas considerações a respeito dos casos recuperados. Segundo ela, os dados podem levar à interpretação de que há menos infectados do que parece, porque esses dados raramente são divulgados e se de fato é uma questão de manipulação por interesse em relação a esses dados. A Anique perguntou pelo Facebook por que a segunda onda parece ser mais imprevisível do que a primeira. A Adriana Matar está parabenizando pelo trabalho e pergunta sobre a efetividade do uso de máscaras e álcool gel, pois pelos gráficos parece que não teria a eficácia que é propagada, uma vez que a taxa de isolamento caiu, mas o uso de máscaras se ampliou. E o Joelson está parabenizando pelo trabalho cuidadoso, e a Mariana também parabenizando pelo trabalho e está perguntando se tem alguma perspectiva de vacina. E lá embaixo, a Rosimeire também está perguntando... Não, outra pessoa que pergunta sobre vacina, mas eu vou chegar. Mas tem 2 perguntas sobre a perspectiva de vacina. Bom, sobre os casos recuperados, a gente geralmente espera, do ponto de vista da estimativa, que 95% de quem adoece com a Covid vai se recuperar, né? Então, a divulgação do dado de recuperado, ela acaba tendo pouca utilidade, porque na hora que eu pego os casos doentes, subtraio dos mortos, eu tenho os recuperados, né? E aí isso indica as pessoas potencialmente imunizadas, que seriam, por exemplo, as pessoas que eu imagino que poderíamos flexibilizar mais cedo, né, em relação à questão do isolamento social, né? Nós não temos assim uma certeza muito absoluta, né, da segurança de fazer isso, mas é grande a probabilidade de que as pessoas que já tiveram Covid tenham menos chance de adoecer e que talvez então poderiam ser flexibilizadas primeiro, né? De modo que a divulgação dos casos recuperados ela acaba aparecendo na conta quando a gente faz, né, esse cálculo, né? A segunda onda, ela pode acontecer por 2 razões. Se a flexibilização não for bem planejada, estratégica, ela viabiliza a segunda onda, e se a vigilância em saúde, o sistema de vigilância em saúde, não tiver agilidade e capacidade de detecção imediata de surtos localizados, isso também pode produzir uma segunda onda, né? Então, qual que é a nossa preocupação no Brasil? Nós temos as 2 coisas ruins, né? Nós temos um isolamento social ruim, a flexibilização já está sofrendo pressão de tudo enquanto é lado, né, para flexibilizar, e aí na hora que a gente afrouxar um pouquinho, as pessoas afrouxam mais do que foi permitido, né? Nós vimos isso aqui em São Carlos, né? Na hora que você fala assim, vamos flexibilizar o comércio, o povo já começa a fazer festa, churrasco, né, reuniões, e tem esses problemas, né? Tem um problema cultural aí, muito difícil, né, que está atrapalhando também o cuidado da Covid, né? E com relação à questão de álcool gel e máscara, gente, isso é complementar. O que segura é isolamento social. Eu não posso comparar a potência do isolamento social em evitar a doença com álcool gel. E aí, isso vem também no discurso do pessoal que quer flexibilizar antes da hora. Não, nós vamos flexibilizar, mas com muito cuidado. Nós vamos colocar álcool gel, nós vamos colocar máscara. Gente, não funciona se a flexibilização for feita antes da curva começar a cair. Então, eu fico muito vendo esse discurso, né, de governos estaduais e municipais. Não, nós vamos fazer uma flexibilização consciente, nós vamos flexibilizar, mas olha, as pessoas vão ficar longe na fila, nós vamos ter máscara para todo mundo, vamos ter álcool gel. Olha, esse discurso, ele não reverbera na prática, né? Não reverbera na prática. Primeiro, porque a potência do álcool gel, ela para cuidado individual,
ela realmente ajuda muito, né? Eu passar álcool gel aqui, lavar álcool gel na minha mão, água e sabão, com bastante cuidado, fazer isso bem feito, eu me protejo realmente contra a Covid, né? Se eu usar máscara, eu protejo a mim e ao outro companheiro. A proteção não é 100%, nem com álcool gel, nem com sabão e nem com a máscara. Há limitações nessa proteção, mas ela ajuda muito, mas muito mais na questão individual. Na questão coletiva, que é onde aparecem os números da Covid, aí realmente é o isolamento social, não tem outra medida, né? Com relação à vacina, já estão sendo feitos testes com a vacina, já começaram os testes com a vacina. Esses testes, o seguinte, eles deverão ser concluídos daqui a um ano. Então, nós estamos aplicando a vacina nas pessoas agora e vamos acompanhar essas pessoas para ver o que acontece com elas, em termos de adoecimento, de produção de anticorpos e outras coisas. A vacina pode ter vários resultados. Pode ser que ela não produza anticorpos, pode ser que ela produza anticorpos numa quantidade que não serve para proteger contra a doença, ou numa qualidade que não serve, ou que ela produza anticorpos altamente eficientes e etc. Então, pode acontecer um desses 3 desfechos. Mas daqui a um ano é que nós vamos saber o que aconteceu com a vacina. Pode ser que essa vacina crie mais solução do que problema, ou mais problema do que solução. Será que as pessoas que estão tomando a vacina vão adoecer por causa da vacina? A probabilidade é pequena, porque ela já passou por outros testes antes, mas nada impede que isso aconteça ainda em humanos na hora que a gente começar a testar. Então, daqui a um ano, nós devemos ter se a vacina funciona e se não funciona, e o tanto que ela funciona. Vamos torcer para que dê tudo certo. E daqui a um ano, a vacina, tem uma vacina que realmente funciona, a vacina é boa, não sei o que e tal. Tá, agora, como é que nós vamos produzir vacina para 7 bilhões de pessoas no mundo? Né? Nós vamos demorar um tempo para conseguir produzir isso. Tá bom, produziu a vacina, agora nós vamos sair vacinando o povo, mas quanto tempo nós vamos conseguir levar para vacinar todo mundo? Né? Vacinar pelo menos 85%, 90% da população. Então, só nessa conversa aí, eu acho que vai rolar mais um ano e meio, se for muito esperto. Né? Então, eu diria que a gente teria realmente, falar assim, o povo já tomou vacina, está todo mundo vacinado contra contra coronavírus. Eu acho que em menos de 2 anos nós não vamos ter essa situação, né? Até por causa desses prazos que nós precisamos para que as coisas aconteçam, né? Então, está mais ou menos esse pé aí, a questão da vacina, de modo que, neste momento agora, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, olha, não existe vacina e não vai existir, tem que pensar assim, para a gente tomar as medidas que nós precisamos tomar para fazer a nossa ressurreição social, né? E se a vacina vier, aí o plano muda, a gente vai fazer um outro tipo de planejamento, um outro tipo de flexibilização e outras coisas. E tem mais, quem vai ser vacinado primeiro quando a vacina chegar? Né? Eu suponho que tem que ser os idosos, que têm fator de risco, hipertensão, etc. Né? Então, vai depender muito de uma série de outras coisas que a gente precisa decidir se tudo der certo com a pesquisa da vacina nesse prazo de um ano, que é o prazo que a gente tem para tentar avaliar o resultado dela. Então, está mais ou menos essa situação aí, a questão da vacina, né? Bom, é isso. Tem vários comentários te parabenizando. O Alexandre, a Maria Cristina está dizendo que você está salvando as nossas vidas. A Rosimeire, a Eliana e a Josana te agradecendo muito, e também ao SESC. Tem 2 perguntas aqui do Alexandre e da Rose Meire sobre o pico, que é uma pergunta muito importante. Parece que o pico, a gente está correndo atrás do pico e o pico está correndo da gente. Então, quando é que a gente vai chegar nesse tal desse pico que a gente nunca chega? E também, a Silmara também está agradecendo, te parabenizando pela maneira clara com a qual você coloca as explicações. A Cláudia está perguntando, está te parabenizando também, e pergunta... ela diz que ontem houve divulgação no Twitter de que quem foi diagnosticado e curado da Covid pode contrair novamente a doença. Há comprovação científica sobre isso? Olha, e aí só acho que talvez a Nick está dizendo como se mede a taxa de isolação em uma cidade. Mas acho que talvez você já tenha dito. Vou parar nela e você responde essas e a gente continua, tá? Bom, com relação ao pico da curva, tem 2 coisas que podem definir esse ápice da curva, né? Um deles é o seguinte, à medida que as pessoas vão adoecendo, vão se imunizando, até que chega num ponto que o número de imunizados é maior do que o de não imunizados. E aí, então, começa a diminuir o número de novas pessoas doentes. Mas, na Covid, o que nós temos hoje? Talvez
nós não tenhamos aqui na região de São Carlos, por exemplo, 1% da população já imunizada. Então, se eu for esperar imunizar 70% da população, 80% da população para a curva cair, isso vai demorar mais de ano, né? E não só aqui, no mundo inteiro é assim, né? Os últimos levantamentos que foram feitos mostraram que onde tem muita gente imunizada, tem 25% no Nordeste, né? Então, mas o que eu tenho tentado estudar, então, para ver quando é que chega esse pico? Todo mundo faz essa pergunta, né? Eu comecei a observar os outros países, em que momento eles chegaram no pico da curva, né? E observei que países numa situação parecida com a nossa, eu tomei como referência Espanha e Estados Unidos, que foram os países que tiveram o maior número de casos, eles chegaram no ápice da epidemia quando a incidência foi em torno de 500 por 100 mil habitantes. Então, assim, para cada 100 mil habitantes que existe no lugar, se eu tiver 500 doentes, pode ser que a partir desse momento a curva comece a cair e a gente chega no pico. Aqui em São Carlos, até antes de ontem, porque depois tem uns 2 dias que eu não tive tempo de colher dado, nós estávamos com 115 por 100 mil. Então, nós ainda estamos um pouco longe de 500 por 100 mil, né? Aí, quando a gente pega as curvas dos outros países, a gente vê muito isso. Agora, o que ajuda muito essa questão é a maneira como o país enfrenta a epidemia, né? Se o país enfrenta a epidemia de uma maneira muito dura, muito, muito competente, esse pico demora mais para surgir, mas ele alcança isso e a epidemia demora um pouco mais de tempo, mas com muito menos morte, com muito menos doente e com muito menos prejuízo econômico. Quando eu faço um controle mal feito e deixo adoecer todo mundo, a curva faz um pico alto, ela chega nele bem rápido e a epidemia dura pouco tempo. Mas, em compensação, vai deixar uma leva de mortos muito grande, né? De sobrecarga do sistema de saúde muito grande, né? Então, assim, eu estou trabalhando com essas estimativas. Eu tenho tentado fazer projeções para São Carlos, para o Brasil e tudo, em cima dessa experiência internacional, mas eu tenho evitado divulgar, porque a imprecisão dessas projeções é muito grande, né? Senão eu comento aí, eu acho que tal mês a curva vai chegar no pico. E as pessoas acabam tomando, o Bernardino falou que tal mês vai chegar no pico, e já começam a planejar flexibilização para aquele mês, porque eu falei que naquele mês as pessoas confundem, às vezes, a informação. Então, eu tenho evitado, eu tenho feito essas projeções, a prefeitura que toda semana me pergunta, e aí, quando é que a gente vai flexibilizar? Quando é que a curva chega no pico? Todo dia a prefeitura me pergunta, eu falo, vou contar para vocês, mas é segredo, porque não posso dizer que isso é certeza, né, que vai acontecer. Mas existem várias projeções em relação a isso. Então, nós estamos trabalhando com isso. Então, São Carlos, vamos supor assim, que 500 por 100 mil seria aqui, por exemplo, eu ter mais ou menos 1.200 doentes. Né? Na hora que falar assim, São Carlos tem 1.200 doentes. Talvez nesse momento seja o momento do pico da curva aqui em São Carlos, estou dando como exemplo, né? Mas não dá para eu dar certeza disso, isso é baseado em experiências internacionais. E nós temos alguns exemplos. Né? Os Estados Unidos, por exemplo, a curva chegou no pico e está descendo extremamente lenta. Está fazendo praticamente um platô para conseguir descer. Portugal, a curva subiu, ela demorou um pouco para descer e já começou a descer, eles tentaram flexibilizar, ela estabilizou, fez um platô e eles fecharam outra vez, está nesse nível. Cuba, a curva, com 52 dias, ela chegou no pico e já caiu, já está na base outra vez. Né? A gente pegar os dados internacionais, a gente vê isso. E aqui no Brasil, eu estou tentando projetar aí, mais ou menos, o semelhante ao que aconteceu no resto do mundo, por vários problemas, né? Nós estamos cuidando mal da epidemia, né? O país como um todo está cuidando mal desse assunto, e a subnotificação é muito grande, e aí a imprecisão da projeção vira um azar para nós, né? Então, mas seria mais ou menos isso. Eu acho que na hora que a gente chegar em torno de 500 por 100 mil, a curva vai chegar no pico, né? Ok. Olha, a Josana pergunta se há o risco de pessoas já curadas terem recaída. E aí, eu esqueci. Tá, isso. Eu achei que eu não tinha falado. Você pode fazer não, você falou, mas eu esqueci. Vai agora, então. Veja bem,
Existem alguns relatos, a pessoa adoeceu com Covid, fez teste e deu positivo. Aí depois ela fez o teste e deu negativo. Provavelmente é erro do teste, sabe? Nós não temos nenhum dado científico que afirma que a Covid vai ser contraída 2 vezes na mesma epidemia. Não temos prova científica de que também isso não acontece, mas até agora nós não temos relato cientificamente documentado de que alguém repetiu Covid. Não temos nenhum relato desse. Documentado cientificamente, não. Temos algumas observações que vêm muito disso, porque os testes diagnósticos, eles têm muita falha. O teste do PCR, ele tem 40% de falso negativo, que é o melhor teste que nós temos. De falha muito grande. E eles são feitos, geralmente, para dar positivo, depois de uns 15 dias que a pessoa já adoeceu, né? E ainda assim tem muita falha. Então, eu recebo todo dia aqui pessoas fazendo pergunta assim, olha, eu fiz o teste que eu estava doente, deu positivo, fiz o PCR, depois eu fiz o IgG, deu positivo, agora eu repeti o IgG, deu negativo, mas o IgA deu positivo. Isso tudo é erro de teste, entendeu? É o teste que não funciona direito, e aí ele dá um monte de resultado errado. Eu ainda não encontrei mesmo nenhum dado científico, pode ser até que haja eu que esteja desatualizado, né? Mas ainda não encontrei nenhum trabalho científico dizendo e que comprovou cientificamente de que a pessoa teve Covid 2 vezes, né? Então, por enquanto, nós ainda estamos trabalhando com o que nós sabemos sobre todas as outras doenças, porque se a Covid for tão diferente assim de todas as outras que nós já conhecemos, realmente nós estamos diante de um negócio esquisito, né? Mas considerando outras doenças, por exemplo, né? Tipo esse exemplo que eu dei da dengue ou da gripe, né? Pelo mesmo vírus, nós acreditamos muito que é pouco provável que esse coronavírus agora, que está fazendo essa epidemia, na mesma epidemia, é pouco provável que alguém que já teve vá repetir, né? Mas nós estamos estudando isso ainda, viu, gente? Isso que eu estou falando, amanhã pode ser mentira. Pode ser que amanhã publique uma coisa diferente e o que eu falei aqui já é tudo mentira, né? Então a gente tem que estar trabalhando com isso, porque todo dia as coisas têm mudado, coisas novas, mas eu estou trazendo assim, o que nós temos até agora, né? 24 de junho, é isso, né? Que eu posso trazer de informação, né? Obrigada, Bernardino. Olha, várias pessoas aqui também estão parabenizando, a Maria Aparecida pela sua clareza e objetividade, o Diego também, a Rosimeire chamando a atenção para a vacina novamente, né? A gente não sabe quando nem como, ela chama atenção para o fato do governo federal ainda não ter assinado acordos nesse sentido, ou a gente não tem informação, né, sobre isso. A Eliana parabeniza, o Fabiano também, e pergunta se ficará disponível no futuro. Acho que a Jesus respondeu aqui, né? De que a gente vai deixar nas nossas redes e a gente vai também encaminhar para o conselho, encaminhar para as unidades, tá? Quem precisar e quiser, a gente pode encaminhar, pode entrar em contato com a gente por e-mail. O Rotem pergunta se as vacinas que estão sendo testadas funcionarem, tem como prever quando a vacina estará disponível? Acho que você já falou um pouco. A Elô também está agradecendo, a você e ao SESC. A Edmara também, ao SESC, que ela também é SESC. A Daniela coloca um comentário, como uma sala de 42 pessoas pode fazer o distanciamento, está parabenizando você pela fala. A Ana Luísa, sobre a curva de porcentagem de testes negativo ou positivo, por que raramente são divulgados? Porque parece ser uma forma mais efetiva de informar. A Luciane agradece, e você está na comissão. Se você não estivesse na comissão, ela não sabe o que saía de nós. A Jarina também está agradecendo, a Luísa. E a Thaís está falando a respeito dos prazos de pós-graduação, que a pós-graduação não parou porque tem as agências de financiamento, FAPESP, CNPq, não flexibilizaram. Quais as recomendações para os laboratórios de pesquisa da UFSCar? Eles podem funcionar? Eu vou responder aqui, se eu esquecer de alguma pergunta, você me lembra, fazendo favor. Com relação à questão de teste positivo e negativo, eu acho que muita gente ainda não atentou para esse indicador, né? Esse que eu mostrei para vocês foi um indicador que eu criei aqui por minha conta, a partir de leituras da literatura e dos dados que eu consegui ter acesso, né? Mas eu acho que é bastante interessante realmente ter isso e divulgar isso, mas eu imagino que a maioria dos serviços, né, ainda não atentou
né, para o quanto que isso pode ajudar a entender e coisas desse tipo, né? Eu suponho que seja por isso que não seja divulgado, né? A Prefeitura de São Carlos, por exemplo, no boletim dela, ela divulga assim, casos confirmados, tantos, caso descartado, tanto. Então, quando eu somo o confirmado mais o descartado, eu tenho o total de testes que foi feito. E os confirmados são os testes positivos. A partir daí, então, eu faço esses cálculos e monto aquele gráfico e crio o indicador, independente da prefeitura divulgar ele ou não, né? Mas eu acho que realmente, se divulgar, fica mais claro, né, para entender a dinâmica da epidemia, né? Com relação a pós-graduações e laboratórios, a recomendação é o seguinte, é para funcionar só aquilo que foi atividade essencial, inclusive na pós-graduação e nos laboratórios. Essa é a recomendação do comitê, e é isso que está na portaria da UFSCar. Então, o que é atividade essencial? Atividades destinadas ao controle da Covid e atividades que, se elas não acontecerem, elas vão causar dano institucional. Isso está na portaria 4371 da reitoria e está no plano de contingência do comitê. Eu tenho recebido oficiosamente informações de que muitas pessoas, ou por desinformação disso, né, dessas portarias e dessas normas, ou por outra razão qualquer, não estão cumprindo exatamente esse tipo de orientação, né? Então, já tivemos essa discussão numa reunião esses dias, o comitê já divulgou um novo documento a esse respeito, né? Mas não é para funcionar nem a pós-graduação, nem laboratório, se não for atividade essencial, né? Então, mas a FAPESP está financiando e a FAPESP vai cortar o recurso. Olha, a FAPESP vai ter que entender que nós estamos numa situação de excepcionalidade, né? E nós vamos ter que sentar e conversar isso claramente com a FAPESP. Ela não pode fazer dessa maneira, né? Qualquer outro órgão de financiamento de pesquisa vai ter que entender isso. Nós estamos numa situação excepcional de risco de vida e de morte, né? E aí eu até coloquei para alguns colegas de laboratório, falei, olha, vocês perguntam para o pós-graduando se ele quer receber o diploma de pós-graduação pós-mortem ou se ele quer esperar um pouco e receber presencialmente o diploma, né? Porque as pessoas, é o que eu vejo, a maioria das pessoas ainda não entendeu a dimensão da gravidade da situação que nós estamos vivendo. A situação já é grave demais pela Covid, e mais grave ainda pela postura política do governo federal, né? Que está trabalhando contra a sociedade a favor da Covid, contra a universidade a favor da ignorância. Então, nós vamos ter que enfrentar tudo isso. A situação é grave demais, e é importante que as pessoas tenham essa noção, para que elas entendam que nós precisamos cumprir essas diretrizes de prevenção, porque, de outra maneira, a perda vai ser agressiva demais, vai ser grande demais, né? Então, na hora que for voltar na flexibilização, já existe também um planejamento feito pelo comitê, e que já foi enviado à reitoria, que também pensou nos laboratórios e na pós-graduação a questão do retorno, né? Mas nós precisamos que as pessoas entendam a necessidade de cumprimento dessas diretrizes, para a gente não perder o controle da situação, porque nós já estamos batendo recorde mundial, quase, de número de casos. Se a gente colocar a subnotificação na conta, nós já batemos o recorde mundial de número de casos. E estamos também medalha de ouro em número de mortos, né? Então, gente, esses números deixam claro para nós que nós não podemos vacilar com essas coisas, a Bolsa FAPESP, o financiamento não pode ser prioridade sobre a vida da pessoa, né? Isso tudo vai ter que ser discutido, né? Porque, como eu falei, nós vamos ressuscitar socialmente. Não pensa qualquer órgão de financiamento, e eu tenho certeza que a FAPESP vai pensar isso. Eu não estou suspeitando da FAPESP, eu acho que a FAPESP vai pensar isso. Ela está participando dessas pesquisas, ela sabe desse problema, né? Então, essas coisas vão ter que ser revistas e renegociadas, porque a proposta do governo com o isolamento social é que a gente resolve o isolamento social pondo a vida em risco. Se você pode fazer, você faz. Se você não pode, você morre, né? Quer dizer, é um projeto realmente, né, para matar pessoas de determinada categoria socioeconômica no país, né? Mas eu acho que não pode ser essa a premissa, principalmente para nós, dentro da academia, e as conversas que eu tenho visto nos fóruns dentro da UFSCar é de que a prioridade é a vida das pessoas, a prioridade é a orientação científica, né? Então, eu suponho que se tem alguma coisa funcionando de pós-graduação em laboratório que não é essencial,
eu suponho que isso esteja acontecendo por desinformação das pessoas, né, e não por negligência ou desrespeito, acho que não. Então, cabe a nós tentar voltar e conversar com essas pessoas para que elas fiquem suficientemente informadas para que possam colaborar, né, com as medidas que são necessárias para a contenção da epidemia, né? Esqueci de alguma pergunta aí, não? Não, vou seguindo aqui, tá? Olha, a gente teve uma queda de energia e aí deu uma paralisada lá na transmissão no Face, mas a gente depois encaminha para quem quiser, porque essa aqui a gente está gravando no Meet, tá? A Luísa está te parabenizando, Bernardino. O Otto está perguntando quanto tempo o vírus fica no organismo, porque ele já ouviu histórias de pessoas que deu positivo no teste mais de 40 dias. O Marcos Aboto também está te parabenizando, e também a iniciativa, a Ana Luísa também. E eu falei aqui da transmissão, né, que foi cortada, a Camila está te parabenizando, e aí a gente faz essa resposta com o Bernardino e vamos encaminhar para o final, para ele poder descansar, porque ele está falando muito sobre isso todos os dias. Vai lá, Bernardino. Bom, sobre a questão do vírus no organismo, em geral, a gente suspeita que o vírus fique no organismo por aproximadamente 15 ou 20 dias, né? Que é o que a gente considera o período em que a pessoa pode transmitir a doença. Ela começa a transmitir em torno de 2, 3 dias antes de ter o primeiro sintoma, e a partir do dia que começa o sintoma, essa transmissibilidade pode durar aí em torno de 15 dias. Isso pode ser variável a depender de vários fatores, da carga viral, da imunidade que eu tenho contra o vírus, da gravidade da doença. Então, pessoas que têm deficiência imunológica, pessoas que têm fator de risco para a Covid, pessoas em que a doença evolui de forma mais grave, o vírus persiste mais tempo no organismo e elas passam a ser transmissoras por mais tempo. Então, nós já chegamos a encontrar PCR positivo, que é fragmentos do vírus no organismo das pessoas, até 47 dias depois do início dos sintomas, né? Mas a grande maioria das pessoas, esse PCR fica negativo já na segunda semana. O PCR positivo é um indicador indireto da presença do vírus, porque, na verdade, ele não é o vírus, são fragmentos genéticos do vírus. Então, o fato de eu ter o PCR positivo não significa necessariamente que eu seja transmissor da doença, porque aquilo ali está me dizendo que eu tenho fragmentos do vírus. Não quer dizer que aqueles fragmentos são vírus vivos com capacidade de infectar outra pessoa, né? Então, tem que ter muito cuidado na interpretação dos testes, né? Então, o vírus já pode ser transmissível, né? Em média, aí, em torno de 15 dias, na maioria dos casos. O período de maior transmissibilidade é o período que começa 2 dias antes dos sintomas. E durante a persistência dos sintomas, a gente considera que 72 horas depois que desaparece completamente os sintomas, que provavelmente, a partir desse período, então, a pessoa não seja mais transmissora do vírus, né? Mas ainda tem muito o que estudar. A questão do teste, volta naquilo que eu falei. Eu posso fazer o teste dar positivo hoje, né? PCR. Faço o PCR, dá negativo semana que vem, faço de novo, na outra semana ele volta a ficar positivo. Ah, pegou de novo a doença. Não, não foi. O segundo teste estava falso negativo, né? Essa é a interpretação. E eu posso pensar também o seguinte, olha, eu fiz um teste de anticorpo, dosei os anticorpos 2 meses depois e veio positivo. Isso não quer dizer que você está com vírus, quer dizer que você está com anticorpos, né? Não quer dizer que o vírus... Então, se você está com anticorpos nesse prazo, provavelmente esses anticorpos já eliminaram o vírus do seu organismo. Então, a gente tem que ter muito cuidado na interpretação dos testes, porque cada teste tem um significado do ponto de vista da interpretação. Os testes cometem erros, e os erros são grandes, não são pequenos, os erros nos testes. E a questão clínica, né, a presença do sintoma clínica é o principal fator indicador da presença do vírus no organismo em condição de transmissão. Mas fica aí nessa faixa de variação que eu falei, e que também vai depender da condição imunológica da pessoa e da carga viral, para ter um prazo aí, para que o vírus persista no organismo. Mas, olha, a probabilidade desse vírus continuar no organismo para além de 21 dias é bem pequena. Ok.
Bom, a gente tem só assim, os agradecimentos, então vou fazer coro com as pessoas todas que estão colocando aqui, te agradecendo, tá todo mundo virando teu fã. Obrigada, Bernardino, por ter vindo falar com a gente. Acho que uma honra para nós ter você como colega e estar nesse lugar nos ajudando a pensar como é que a gente vai sair desse lugar onde a gente veio parar. Agradecer o conselho também, vou passar para Jesus depois, mas agradecer as pessoas aqui, só dizer que a gente teve aquela queda de energia, mas depois a gente vai disponibilizar a gravação completa para todo mundo. Então, agradecer muito, obrigada as questões, as pessoas que acompanharam pelo Face, a nossa equipe do SESC que trabalha arduamente com a gente, que fez isso aqui acontecer, e passar para Jesus finalizar. E obrigada, Bernardino. Vamos seguir aí, Jesus. Eu posso só falar uma coisa rapidinho? Agradece. Pode, lógico. É rápido. Eu queria retribuir o agradecimento às pessoas, né? É muito carinhoso isso delas, isso é cativante, eu fico muito feliz, né, das pessoas reconhecerem o trabalho e apoiarem, né, e eu fico muito agradecido a isso, né, mas eu também tenho consciência, né, de que o que eu estou fazendo talvez não seja nem a minha obrigação, seja até menos do que isso, né, como cidadão e como profissional, porque nós estamos numa luta coletiva, né, e nós precisamos ter esse compromisso, né. Mas eu fico muito agradecido mesmo ao carinho das pessoas, à consideração, né, em relação a tudo isso, e me coloco à disposição para o que for necessário, que eu puder fazer, outros encontros, né, outros contatos que as pessoas quiserem fazer comigo aí via e-mail, coisa assim, eu permaneço à disposição e agradeço muito aí a consideração das pessoas, né, o agradecimento e tudo mais. Muito obrigado. Obrigada a você, Bernardino, novamente. Agradeço todo o conselho que teve presente, os representantes do conselho que estão aqui. Quem nos acompanha no Facebook, infelizmente, caiu, mas nós vamos colocar a filmagem na nossa TV YouTube, possivelmente. A gente vai encontrar uma forma de deixar o material publicizado lá e vamos mandar o link, divulgar esse link para vocês. Então, agradeço, viu, Bernardino? Muito obrigada mesmo. Eu acho que estamos todos, sim, nessa luta pela vida, e te agradecendo, porque era exatamente isso que a gente esperava, ouvir esse panorama geral. A gente sabe que até hoje nós estamos em termos de ciência, cada dia a gente tem uma coisa nova sobre esse vírus, né, algo que a gente não estava preparado para isso, e é realmente uma coisa inédita numa história em 100 anos. Então, a gente agradece muito a você e ter ficado aí 2 horas com esse papo, né? E sim, a gente vai aceitar a sua oferta, e se na medida que o conselho for andando, se a gente puder ter sua ajuda, nós vamos pedir, mas mais do que isso, cada uma pessoa desse conselho tem um compromisso social também. Se você, de alguma forma, o comitê, precisar do SESC, do Conselho do SESC, para participar em alguns desses processos, seja para divulgação, seja para participação de colegas, nós estamos abertos também, porque esse é um esforço coletivo mesmo, tá? Muito obrigada, querido, e boa tarde a todas e todos. Vamos, então, deixar o professor Bernardino tomar uma água aí e se refrescar. Muito obrigada, viu, Obrigada, Bernardino? gente. Boa tarde. A gente Viu? avisou Obrigada, que ia quebrar a Coque. internet, hein, gente? Grande abraço para todo mundo. Abração, querido. Tchau, meu bem. Até mais. Podemos parar a gravação. Tchau, querido.